Muito bem. Então, pessoal, obrigado pela audiência de todos que estão aí conosco hoje. Eu me chamo Matheus, estou aqui por um grande propósito, que junto com a Vox2U e a DG5 Comunicação, oportunizar alguns dos nossos alunos lá da Vox2U, que eu já vou sinalizar aqui, viver a experiência de um podcast, algo que costuma a gente consumir bastante e é legal ter a oportunidade de viver essa experiência. Para mim é a primeira vez e gostaria então de apresentar os nossos convidados, são alunos lá da Escola Vox2U, Escola de Oratória. Manuela Alonso, seja muito bem-vinda. Oi, Matheus. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Está sendo uma experiência incrível. Então, meu nome é Manuela, eu tenho 22 anos, sou futura médica e tenho o propósito de mostrar para as pessoas que elas podem ser a sua melhor versão, serem mais felizes e realizadas a partir de um estilo de vida saudável. Bacana. Temos o nosso próximo convidado aqui, Jonathan Camargo. Muito obrigado pela presença. Bom, Matheus, te agradecer primeiramente pelo convite de estar participando de uma experiência como essa, para mim totalmente nova, mas acredito que a gente vai tirar desse podcast aqui muito aprendizado mesmo e poder também passar esse aprendizado para as pessoas que estão em casa nos ouvindo. Para quem não me conhece, eu me chamo Jonathan Camargo, tenho 25 anos, sou natural aqui de Santa Maria. Faço curso também lá na Vox2U com o Matheus, ele é nosso professor. Tenho uma loja de smartwatches aqui em Santa Maria. Provavelmente, se você está ouvindo já e aqui de Santa Maria já conheceu a nossa loja. Se não conheceu, convido você a conhecer que é Camargo Smartwatches. Basicamente isso. Bacana. E temos também a presença do Fábio Moraes aqui conosco. Seja bem-vindo, Fábio. Bem, obrigado, Matheus. Valeu pelo convite. É uma honra estar aqui contigo, Manu. É uma honra estar contigo e com todos vocês. Eu sou o Fábio Moraes, eu sou gestor financeiro, eu acredito em renda protegida, aposentadoria feliz e independência financeira. Eu ajudo as pessoas a conquistarem os seus sonhos e serem mais felizes, a terem uma vida conforme os seus próprios termos. E a gente está aqui para dividir, aprender e compartilhar conhecimentos, alegrias e também, por que não, algumas decepções. Ok, legal demais. Trazendo então o propósito de estarmos aqui, a Vox2U é uma escola de comunicação e oratória. Para quem é daqui de Santa Maria vai se identificar, ela é bem fácil de chegar ali na Venâncio Aires, bem do ladinho da Igreja do Bonfim. E a gente, como já falei, quer oportunizar os alunos distintas experiências de comunicação. E é por isso que nós estamos aqui hoje. A Vox2U, para quem não conhece, nasceu lá em São Paulo e no processo de franquia a gente está dominando aí o território nacional. Eu quero já partir para as perguntas então, porque a gente está aqui com esse propósito, já que todos vocês em algum momento despertaram o interesse em se comunicar melhor e por isso fazem parte dessa jornada conosco. E a primeira pergunta aqui é: o que despertou vocês para irem até a Vox2U? O que ocorreu com vocês? Se vocês quiserem comentar sobre até a história de vocês, até chegar lá na escola, fiquem super à vontade. Aí vou começar com a Manu, então. Claro. Então, eu sempre tive o conhecimento da importância da oratória, porque a minha mãe, lá na época da escola, dizia: minha filha, na hora de apresentar um trabalho, nunca leia o slide, sempre olhe para os seus colegas, fale para fora, era assim que ela dizia. E eu também sempre tive facilidade de lidar assim com o público, nunca tive problema com a plateia. Entretanto, obviamente, eu sempre, todos nós aqui temos o que melhorar, por isso estamos na Vox. E aliado a isso, eu também quero começar um trabalho nas redes sociais. Então, isso é bem importante para mim e eu percebia que eu não conseguia entregar a mensagem clara e objetiva. Eu não conseguia transmitir as ideias que eu tinha e atingir o meu objetivo, né? Então, isso foi o que me fez buscar a Vox. E um belo dia, uma colega minha fez um workshop e postou lá no Instagram e eu fiquei: olha só, não sabia que em Santa Maria tinha escola de oratória, e eu fiquei muito feliz por poder fazer esse curso presencialmente, porque a minha ideia era fazer os cursos que tinham ali online. Mandei uma mensagem, o pessoal me respondeu rapidinho e no outro dia já fui lá fazer a entrevista e aqui estou. Que bacana, legal, uma jornada super bacana. Jonathan, quero ouvir como é que foi a tua jornada até chegar lá na Vox. Chegar na Vox, minha jornada foi uma jornada, digamos, que de passagem curta, não tão longa, né? Eu, por exemplo, como trabalho bastante com rede social, que nem a Manu estava falando, né? Procurei basicamente para isso mesmo, para a rede social, para melhorar minha comunicação na rede.
Como sou basicamente a cara da loja, né, preciso ter uma comunicação boa e a gente não nasce sabendo, né? Então fui em busca da Vox para melhorar a questão da minha oratória e até não digo questão de melhorar, mas ter um desempenho um pouco melhor, assim, porque já tinha uma comunicação que, por experiência própria, né, são basicamente aí 4 anos fazendo vídeo, a gente pega uma experiência com o tempo, né? Mas na Vox eu fui lá para entender o que eu tinha que melhorar e vou dizer que foram poucos passos, assim, porque o restante já conhecia bastante. Mas, assim, recepção do pessoal da Vox, assim, fenomenal, desde o início até aí tô quase no finzinho, né? Então, assim, não tem que falar, o negócio é top mesmo. Bacana. E Fábio, conte para nós sobre a tua experiência, a jornada para chegar até lá a Vox. Bom, eu estava na academia e ouvi uma propaganda na rádio da academia, né, da Vox to You. Acho que foi na Atlântida a propaganda. E eu trabalho com vendas há muitos anos, fazem 21 anos que eu trabalho com pessoas, com venda, comunicação. E eu pensei, por que não? Já gravei alguns vídeos, palestras, cursos, mas o que mais me chamou a atenção sempre tem espaço para aprender. Então, outras oportunidades que eu tive de gravar, as pessoas até falaram, como tu fala bem, como tu improvisa bem. E esse é o ponto que eu devo me preocupar. Tem um monte de coisa, um monte de informação que a gente não sabe que não sabe. Então, isso me levou até a Vox, descobrir o que eu não sei que não sei, saber que eu sei, saber e depois fazer com naturalidade. E a cada aula é um aprendizado dessas 4 fases, na verdade 3, né? A gente ainda não fica sabendo com tanta naturalidade, a gente está nessa evolução. Então o que me levou até a Vox foi o desejo de implementar e melhorar a minha comunicação. Sensacional, e eu vejo vocês como grandes comunicadores já, tendo vivido essa jornada até então aqui na Vox. Posso falar da minha jornada com Vox? A minha experiência anterior à Vox to You me preparou para hoje ser o facilitador, a gente não chama lá de professor, né? O facilitador, só pelo fato de eu ter tido acesso ao conteúdo antes de vocês, é basicamente isso. E eu sempre comento, na hora que vocês empatarem de horas dentro da Vox to You comigo, vão se comunicar melhor que eu, sem sombra de dúvidas. E eu sinto ainda estar em uma curva de aprendizado muito longe ainda do que seria o ideal que eu penso como comunicador. Mas me gerou um certo sentimento de alívio quando eu me dei por conta que eu não estou lá para ser o melhor comunicador, eu estou lá para ser o melhor professor de comunicação. Então é super importante, depois que eu me dei por conta disso, relaxa, tranquilo, vamos em frente, os alunos estão evoluindo, óbvio que eu vou evoluir por tabela junto com eles. Então, bacana. Vou me apresentar então, já que os colegas já se apresentaram. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Matheus Xavier, hoje com 35 anos, sou facilitador da Vox nesse ano de 2022 e finalizar o ano de 2022 com essa experiência aqui de podcast não tem como não ser uma cerejinha do bolo, né, galera? Um ano super bacana, obviamente um ano super desafiador para todos nós, com todas as situações que aconteceram no mundo afora, mas estamos aqui, estamos bem firmes e fortes e vamos adiante. E agora eu quero saber de vocês das impressões lá naquele primeiro momento. Existe uma das técnicas, uma das teorias que nós conhecemos, que é o efeito da mera exposição. O que é o efeito da mera exposição? A gente tem uma predisposição a refutar um pouquinho aquela primeira experiência. Coisa nova que a gente não conhece, a gente tem uma tendência, peraí, o que será que é isso? E aí vocês tiveram uma primeira impressão quando chegaram lá na escola. Eu gostaria de ouvir isso de vocês. Como é que foi, Manu? Aquele primeiro momento, a gente fez a mentoria, primeiras aulas, fala um pouquinho aí para nós. Foi incrível, porque eu sempre gostei de me colocar em situações desconfortáveis. Sempre gostei do novo, né? Então, eu estava muito animada, que eu ia lá para conhecer pessoas totalmente diferentes de mim, totalmente diferente do meu ciclo de amigos, que não tem nada a ver com medicina, de diferentes idades. Então, eu estava disposta a conhecer novas histórias, além de aprender. Então, com certeza, eu estava muito animada e, bom, estou aqui conhecendo pessoas incríveis. E foi isso, assim, eu estava realmente animada porque eu sempre busquei coisas novas. E, nossa, foi demais a experiência desde o início. A Carol me recebeu super bem. Eu olhei ali os materiais e pensei, nossa, era tudo que eu estava buscando.
Então, estou muito feliz de ter tomado essa decisão para minha vida, de ter entrado na Vox. Massa demais, Camargo. Eu me lembro do workshop, você foi participar lá e do workshop já tomou a decisão. Como é que foram as primeiras impressões pós aquela decisão ali? Assim, foi sensacional. Sensacional mesmo, porque tanto como eu já tinha falado antes, a recepção do time foi muito, assim, calorosa, sabe? Porque tu mesmo, Matheus, já tinha ido lá na loja, né, adquirir teu smartwatch, a Carol, provavelmente você já tinha falado da minha pessoa lá, o pessoal da Vox, então todo mundo bem empenhado na recepção de novos alunos, né, então assim, foi sensacional, e a minha experiência depois também, durante o curso, nas primeiras aulas, assim, depois nas próximas, mas falando mais das primeiras aulas, assim, uma experiência do novo, sabe, eu sempre fui muito, que nem a Manu estava falando sempre, querer o novo, sabe? Querer aprender em busca do aprendizado, sabe? Então, somou bastante as primeiras aulas, assim, a questão de tu ter comunicação com outras pessoas diferentes do teu cotidiano, né? Isso influencia bastante e te ajuda também a fazer mais novos networks. Perfeito. Fábio, te confesso que quero entender um pouco melhor essa impressão até pelo repertório que tu já adquiriu antes de Vox, e eu confesso que tu é um ótimo comunicador, mas como é que foi para ti aquelas primeiras impressões, aqueles primeiros movimentos dentro da escola? Sempre que compreende escola e sala de aula é um desafio, porque isso remete a algo mais sério, mais comportado, mais sisudo e com muito conteúdo. Então, a minha primeira impressão na Vox foi de muita prática, aprender através de situações práticas. A gente tem o polígrafo como um guia, mas o que coordena as aulas são as experiências práticas. Então, quando a gente tem uma aula, por exemplo, a última que a gente teve de flexibilidade, a gente é desafiado em uma série de situações que tu não passaria normalmente. Isso é flexibilidade. Não tem o que esteja escrito dentro de um polígrafo que vai te ensinar sobre flexibilidade sem tu viver a flexibilidade. Me chamou a atenção também que na primeira aula já começou uma aula experimental. Sobe no palco e te apresenta. Eu disse, como assim? Como assim? Por mais que a gente esteja habilitado e se sinta confortável em fazer isso, eu acredito que todos que estão ali na Vox têm um pouquinho de vaidade, assim, que gosta de estar no palco. Né? Todo mundo tem esse pouquinho, né? Mas embora todo mundo tenha essa situação, essa vaidade, como é que tu vai ver no primeiro dia de aula te chamar ele no palco e te apresenta isso? Cara, isso é muito doido. Isso me deixou desconfortável. E esse desafio inicial foi estupim para continuar. Então, essa é a minha impressão hoje da Vox. É um ambiente de aprendizado prático, que tu é desafiado toda a aula que tem e sempre aprendendo, não só com o facilitador, que é o Matheus, mas com os colegas também. Perfeito, exato. É isso que a gente sente. E eu, às vezes, sou desafiado também, porque a turma de vocês até pega leve comigo, mas tem algumas turmas... Matheus, dá um exemplo lá para nós. Eles fazem isso só para me sacanear. Eu sei que eles fazem isso. Vocês são leves. Provavelmente vocês vão fazer isso comigo na sequência. Aí, galera. Então, vamos para a próxima pergunta. Quero que vocês pensem na metodologia de ensino. O que chama a atenção? Óbvio que o Fábio falou sobre a parte prática, mas quais os detalhes que dentro do método chamam a atenção, cativam vocês, fazem vocês irem com cada vez mais energia lá para a escola? Com certeza, vou concordar com o Fábio. O curso ser 90% prático e isso faz a Vox ser a Vox, na verdade, né? Porque, como eu comentei antes, eu estava dando uma olhada ali em cursos online e com certeza não seria a mesma experiência. E é legal porque, às vezes, tu pensa... Esse exercício nada a ver, né? Pensa assim, nada a ver, o que eu vou lá falar sobre umas coisas aleatórias? E aí tu vê que com o passar das aulas, de uma forma até às vezes engraçada, que a gente acaba se divertindo, tu vai se lapidando. Então, é uma delícia tu tá cansado, né? Na quinta-feira é o dia mais cheio pra mim, e chegar na aula e sair mais leve. Depois daquele dia exaustivo, sair às 10 da noite, mas sair leve e sair assim... Eu estou no caminho certo e isso é uma delícia. Então, com certeza, o fato da Vox ser 90% prática é o que eu mais gosto. Massa demais. Camargo, conta pra nós aí. Assim,
Eu sempre que, às vezes, tinha aula, e era terça-feira, minha aula sempre foi na terça-feira, né? Terça-feira de tarde eu ficava naquela, vou, não vou, assim, sabe? Porque às vezes tá um dia pesado, tá na correria do dia a dia, né? E aí a gente pega que lá na Vox, quando tu faz aula, tu tá num desafio, é algo novo, tu tá no meio de pessoas novas, né? Por mais que eu conheça, são pessoas novas, não tem muito convívio, né? Uma vez por semana. E ainda ter que colocar em desafio para isso, tem tudo para tu não ir, sabe? Tem várias barreiras na frente, né? Então, uma coisa que eu gosto muito das aulas da Vox é que quando tu chega lá, tu pode chegar com uma energia assim, ó, baixa. Mas quando tu sai o negócio, pode ser assim, ó, se estendesse a aula até meia-noite. Energia full, porque tanto o facilitador Matheus consegue fazer o negócio ir a esse nível, mas a sinergia que cria, mesmo sendo pessoas diferentes, de idade diferente, o rapaz, eu não lembro o nome dele, mas tinha, acho que era 17 anos, 15 anos, não lembro ao certo. Cara, a comunicação dele foi melhorando a cada dia, e a sinergia que cria, assim, é fenomenal. Massa demais. Fábio, fala para nós então um pouquinho sobre isso. Eu vou complementar o que a Manu falou e o que o Camargo falou também, é a leveza com que tu aprende. E isso chama muito a atenção. Às vezes a gente sai leve, às vezes não, toda quinta a gente sai leve. Até importante falar para quem não sabe, na quinta-feira das 7 às 10 é a melhor turma da Vox. Então é importante falar isso. E a gente tem uma leveza para aprender. Tem um momento de tensão, que é o momento do palco, é desafiador, principalmente quando tem 2 minutos. Tem que ter um poder de síntese para criar algo e seguir aquele roteiro. Mas tu sai leve e aprende. A gente sempre pensa que estudar meu Deus, eu vou sair daqui cabeça pesada, é tanta coisa para digerir. Mas como é tão prático, tu sai leve e tu sai diferente. Toda semana eu me noto diferente e o que me deixa mais contente ainda, eu noto os colegas muito diferente. O nível dos feedbacks é muito grande. Teve um dia que um colega fez uma apresentação e ele tinha um vício de linguagem que ele usava o enfim. E quando ele não usou, teve uma colega que parabenizou ele e disse: eu vibrei contigo porque tu não usou o enfim. Olha que coisa linda. E a partir daí ele parou de usar o enfim, praticamente não usa mais. Então o cara tá diferente, o cara mudou. Então essa leveza que nos torna diferente depois de cada aula é o que eu sou realmente apaixonado na quinta-feira. Legal demais. Tem pessoal que briga comigo lá, porque eu tenho meus preferidos lá. É mentira, eu gosto de todas as turmas. Mas a turma de sábado pela manhã, eu atribuo ao fato de ser sábado pela manhã, porque o pessoal recém acordou e está indo lá para a escola. Então, o nível de energia ele é diferente de tu viver o dia inteiro e ir para a escola. Então, o pessoal às vezes briga. Matheus tem a turma mais favorita dele é de sábado. Não, adoro todas as turmas, sem exceção, galera. Eu queria complementar o que o Camargo falou sobre a sinergia do pessoal. E isso é o maior presente, eu acho, da Vox. Porque são pessoas buscando desenvolvimento pessoal e tu aprende não só oratória, mas tu aprende muito com os colegas, a experiência de vida dos colegas. Então, todo mundo ali se entrega. Uns mais, outros menos, mas todo mundo está ali para se entregar. Então, a gente sai da aula com uma bagagem muito rica de energia humana, né? Porque seres humanos precisam de contato com outros seres humanos e isso faz as aulas serem mais incríveis ainda. Demais, perfeito. Tem um Fábio. ponto que eu acho bem importante, foi essa semana que eu escutei. Quando tu não sabe que está fazendo algo e está fazendo, o efeito é menor do que quando tu sabe que está fazendo. Então imagina que eu fazia os punches na apresentação, mas eu não sabia o que era um punch. Quando tu passa a saber que é um punch, isso é muito mais potente para a tua vida. Inclusive isso está comprovado cientificamente. Já fizeram esse estudo com camareiras que não sabiam que a atividade dela tinha alto gasto calórico. Aí foi falado por um grupo que tinha e para o outro grupo que não. As taxas metabólicas do grupo que passou a saber ficaram diferentes do outro grupo, fazendo as mesmas coisas. Então, quando tu aprende o que é um punch, como se deslocar no palco, como incluir um sorriso numa apresentação, como cuidar os vícios de linguagem, como gesticular, muda todo o teu jogo.
o teu nível de consciência sobe, de coragem sobe e de autoconfiança também. Sem sombra de dúvidas, enriqueceu demais com o conteúdo, Fábio, o nosso podcast sensacional. Esse espaço eu vou destinar para a gente falar um pouco sobre conteúdo, para compartilhar com quem está nos assistindo. E tem os 4 principais pilares que um bom comunicador precisa estar atento. Um deles é a naturalidade. Observem nós aqui que a gente já entrou em sinergia e a gente já está super à vontade e está fluindo com naturalidade. Mas, acima de tudo, eu gostaria de anexar a naturalidade a palavra responsabilidade. A gente também tem que saber que a gente precisa se adaptar a distintos espaços para entender se a nossa naturalidade ela compreende, ela se adequa àquele espaço. Se eu sou um pouco mais extrovertido, mais divertido, vou para um ambiente formal, eu tenho que ter responsabilidade de saber que se eu aplicar a minha naturalidade, talvez eu cause uma interferência na minha imagem pessoal. Então, a naturalidade precisa ser levada com bastante responsabilidade. Mas é óbvio, a gente também não pode virar uma máquina, virar um robô, sendo quadrado onde tem que ser quadrado e divertido quando tem que ser divertido. A gente tem que lapidar isso e vocês lapidam isso muito bem lá na escola. Então, naturalidade é um pilar fundamental do bom comunicador. Um outro pilar importante, e galera, se vocês quiserem contribuir, fiquem super à vontade. O segundo pilar é o gesto, até que o Fábio comentou aqui. Gestos e expressões precisam estar presentes. Aqui eu estou sorrindo, às vezes eu faço o franzir das sobrancelhas, às vezes eu fico mais sério, olho para o chão, o olhar vago. Tudo isso é parte de comunicar também com o corpo. Então isso tem que estar presente em todas as falas que a gente faz. Gestos e expressões são o tempero da fala junto com a voz, que também é um grande pilar das nossas comunicações. E fechando com o contato visual. Aqui a gente consegue com muita naturalidade um olhar no olho do outro, mas a gente sabe que no dia a dia as pessoas têm um certo desafio em se olhar olho no olho. Por quê? Sinceramente não sei. Como a gente está numa vibe Vox em que a gente aplica isso todo dia, a gente passa a não perceber, porque a gente só faz contato visual com os olhos das pessoas o tempo todo. E a gente já perdeu essa capacidade de perceber, poxa, por que as pessoas têm dificuldade de fazer isso que é tão simples e tão legal? E até vamos falar sobre isso nesse momento. Vocês percebem isso vindo das pessoas, um desafio de olhar no olho? Às vezes você quer olhar no olho da pessoa, a pessoa desvia, né? A pessoa olha para o chão, olha para cima e vai voltar a olhar para você, a pessoa vê que você está olhando para ela direto. A gente vê esse constrangimento desse ponto que é a comunicação também. Queria ouvir de vocês isso. Com certeza, eu percebo isso. Como tu disse, não sei porquê. Talvez seja porque a pessoa não tem o hábito como a gente tem. Mas o olhar, ele conecta. Então, isso é super importante. Talvez, às vezes, se tu ficar olhando para a pessoa, ela comece a se sentir um pouco mais confortável em te olhar também, né? Não adianta tu olhar para a pessoa, ela desviar e tipo, bom, não vou ficar mais olhando nos olhos. Então, com certeza, para conectar, o olhar é fundamental. Eu acredito que, assim, essa questão dos pilares que o Matheus falou, a questão do contato visual com a pessoa, assim, é muito importante e, principalmente, a gente que trabalha na área de vendas tem que ter um contato visual muito, assim, com a pessoa que está vendendo. Porque um contato não visual, às vezes, pode passar uma expressão de não passar confiança para a pessoa, na verdade, sabe? Então, contato visual, assim, eu acho que é um dos pilares mais fortes dos 3 que tu passou, sabe? E eu, antes de frequentar a Vox, eu tinha muito essa dificuldade. E notava disso e, como a gente sempre tem um amigo que vai te dar um feedback, né? Que é amigo mesmo, né? Que vai te dizer, olha mais no olho da pessoa quando tu tá fazendo uma venda. E eu notava que eu realmente não olhava, sabe? E depois na Vox, com todas as dinâmicas e práticas também, como tu falou, a gente vai melhorando com o tempo, sabe? E ajudou demais mesmo. Massa demais. O amigo é aquele que diz que tem um alface no teu dente, né? Diz, cara, esse aí é teu amigo. O contato visual, eu não sei o que vem primeiro, se é o empoderamento de tu aprender a se comunicar melhor e aí tu consegue transmitir isso através do olhar, ou o olhar faz para se comunicar melhor. Mas são extensões um do outro. Eu não consigo entender exatamente onde inicia um e começa outro. Porque à medida que tu sabe que tu é capaz de se comunicar com segurança, com
firmeza e passar o teu conteúdo num momento adequado, tu fica mais à vontade para olhar para a pessoa também. Às vezes tu fica desconfiado de uma pessoa te olhando e diz o que ela vai dizer e o que eu vou dizer, para onde a gente vai. Então tem essa conexão e essa extensão entre olhar e falar e poder se comunicar, né? Esse empoderamento da comunicação. Então é assim que eu vejo o contato visual, como uma extensão dessa comunicação objetiva, uma vez que tu vai ganhando esse estofo para poder se comunicar. Sabe que a gente está aqui conversando sobre os pilares do bom comunicador e eu acho muito interessante a gente pontuar aqui que todos são de áreas diferentes, né? Profissionais. E eu diria hoje que a oratória é o novo inglês, né? É essencial hoje, principalmente a gente usando a oratória nas redes sociais e precisando se conectar com o público através das redes sociais e, enfim, eu como médica, vendedor, se tu for vender um curso, qualquer profissional hoje precisa saber como se vender, porque é sobre isso, né? É sobre saber se vender. Então, eu acho muito importante, por exemplo, tu falou ali do vender e olhar no olho do cliente. Eu preciso olhar para o meu paciente para que ele perceba que eu estou entendendo a dor dele, né? Que eu compreendo a situação difícil que ele está passando. Assim como o Fábio também vai compreender a situação difícil que os clientes estão passando financeiramente. Então, não sei quem hoje não precisaria de oratória, né? Saber se vender. Sensacional, Manu. Show de bola, show de bola. Querem complementar a fala da Manu? Foi brilhante. De fato, eu tenho essa percepção também. Complementar a questão do contato visual é que não só para tu te expressar, mas sim para pegar a comunicação que a pessoa está passando para ti. Uhum. Porque, vamos lá, na hora da venda, quando tu tá vendendo, dependente do que tu estiver vendendo, vai olhar para a pessoa, tu consegue notar quando ela tá gerando uma certa desconfiança na tua pessoa. Ah, será que isso aqui funciona mesmo? Será que isso que o Matheus tá me apresentando funciona? Sabe? Tu consegue notar. E então é muito importante tu entender talvez os princípios da comunicação visual para tu poder aplicar isso no teu dia a dia. Então por isso que é tão importante tu praticar uma escola de oratória, sabe? E querer entender mais sobre o assunto. O corpo fala também, né? O corpo fala. Tu perceber que a pessoa ali tá com receio, né? Então ela expressa isso com certeza e tu percebendo isso tu consegue virar a chave na cabeça do teu cliente para ele passar a confiar em ti e tu conseguir concluir tua venda, que é o teu objetivo, né? Perfeito. Nossa, demais, pô, muito rico esse conteúdo, muito bom. Manu vai vender muito. Sensacional. Vou convidar vocês a gente viver uma experiência de saída da zona do conforto. Obviamente, nós já estamos nesse momento agora. Quer viver a experiência do contato visual lá na escola. A gente tem uma série de perguntinhas aqui. Eu vou separar uma para cada um aqui, de forma aleatória. Vocês vão olhar porque vocês não vão responder essa pergunta. Vocês vão convidar alguém a responder. Como funciona essa dinâmica lá na escola? Como os demais já disseram aqui, tudo é prático lá na Vox. A gente recebeu uma pergunta aqui, cada um, e cada um vai convidar o colega a responder essa pergunta. Então, a gente não tem como saber qual é a pergunta do colega. Na escola, quando a gente faz essa dinâmica, o ideal da dinâmica é a gente conseguir responder mantendo contato visual com a plateia. Porque a gente tem um mecanismo normal cerebral que é desviar o olhar para pensar em algo para ser respondido. E essas perguntas servem para a gente sair da zona de conforto nesse sentido. E eu vou fazer essa pergunta que eu recebi aqui para o Fábio, ok? Fábio, a pergunta que eu recebi aqui, aleatório, ok? Qual a última aventura que você já fez? A última aventura. Eu vou te confessar que eu estou vivendo uma aventura que é meio um sonho assim, de adolescência e infância, que é lutar. Então, essa é a aventura que eu estou fazendo. Então, 2 vezes por semana, eu estou me desafiando a lutar. Eu tenho 45 anos e algumas dores aparecem quando tu passa dos 40. E aí, tu começar a dar soco, chute e, cara, gasta muita energia. Tem dia que parece que um caminhão passou por cima de mim. Então, essa é a aventura que eu estou vivendo. E sempre quando eu me acordo com essa dor, eu lembro de uma frase que eu acho que é do Kennedy, que é: nós faremos não porque é fácil,
mas porque é difícil. E é difícil lutar 2 vezes por semana. Muito difícil. Então, essa é a aventura que eu estou vivendo, lutar 2 vezes por semana. Escolha o seu difícil, né? Escolha o seu difícil. Muito bem. Fábio, agora você faça o convite, quem você quer que responda a sua pergunta. Então, eu não conhecia ainda o Camargo. Estou adorando bater esse papo com ele. E, Camargo, qual é a data de nascimento da tua mãe? Da minha mãe é dia 22 de outubro de 1972. Show. Às vezes estava muito fácil. Eu vi aqui. Eu vi uma perguntinha fácil que já troquei, né? Estamos aqui para ser desafiados. Mas olha só, ele buscou todos esses números olhando para mim. Ele quase fechou o olho, mas ele tava aqui. Foi muito legal. Né? Mas assim, convenhamos, falando agora assim, na prática desse exercício, né? O cérebro tenta assim, ó, buscar a informação para os lados, mas como já fez também essa dinâmica na escola, né, lá na Vox, a gente sabe que é olho no olho, mas o cérebro assim tenta, né? Mas É a tua deixa, Camargo. Para quem você quer fazer sua pergunta? Perfeito. Vou fazer para Manu então. Qual a lição mais difícil que você já aprendeu? A lição mais difícil que eu já aprendi foi que um relacionamento, amor não é suficiente. Quantos anos tu tem? 22. Imagina aos 40. Muito experiente essa menina, aos né? 22. Cara, isso foi ensaiado. Não, tem que falar, pessoal, também, a gente não ensaiou, viu? Porque, cara, tá muito bom. Manu, agora é sua deixa. Vamos lá, Matheus. Manda ver. Como você gostaria de ser lembrado? Caramba. Poxa, profundo. Profundo. Bom, eu gostaria de ser lembrado como alguém que contribuiu com o crescimento das pessoas, mas que conseguiu crescer junto. Eu acredito que, e sendo bem transparente, eu venho entrando em conflito comigo mesmo, pois eu sempre contribuo e às vezes com as outras pessoas, mas não tanto para comigo mesmo. E eu imagino que esse dilema não seja só meu, seja de mais pessoas. Eu quero ser lembrado por ter atingido grandes resultados, e resultados aí, seja financeiros, seja de vida, seja de criação da minha filha, mas também que, além de contribuir com pessoas, eu tenha esse crescimento junto, que eu consiga me enxergar onde eu consigo, com o meu conhecimento, permitir as pessoas a chegarem. Porque eu vejo vocês, pessoas extraordinárias, que vão atingir resultados incríveis, se é que já não atingem. Eu quero atingi-los também. Então, eu quero ser lembrado como alguém que conseguiu fazer isso também. Ajudar pessoas, mas também se ajudar nessa trajetória. Show. Boa. Show. Então, para quem acompanhou, essa é uma das dinâmicas que acontece lá na escola. A gente sair um pouquinho da zona de conforto, responder perguntas. Eu observava aqui nosso parceiro que está ajudando, o Matheus, ali, ele vinha dando risada junto ali das perguntas que vieram. Talvez ele pensou, como eu responderia essas perguntas também. Legal demais. Galera, vamos para mais uma brincadeira aqui. Eu quero fazer a brincadeira do assunto principal. O assunto principal eu acho mais legal que eu oculte a palavra. Como funciona essa brincadeira do assunto principal? Vocês vão receber um encartezinho com uma palavra qualquer e vocês vão fazer um assunto principal. Eu já explico para quem quer entender melhor. Bom, vou deixar aleatório. Vou deixar aqui e vocês peguem, tá? Assunto principal, galera. Sempre que a gente vai falar de algo, imaginem que vocês têm 10 minutos para fazer uma apresentação e você se prepara esses 10 minutos. E aí você termina a sua fala com 5 minutos, ainda sobram 5. O que você faz com os outros 5 minutos que foi a proposta de falar? A gente precisa desenvolver repertório e bagagem, e uma das estratégias é lançar um assunto de apoio antes de eu entrar no meu assunto principal. Então vocês receberam uma palavrinha aí, eu vou começar eu fazendo, para a tela lá, não sei se vai aparecer, recebi a palavra garagem. Então, o meu assunto principal seria a garagem. Eu preciso criar um assunto que direcione para que eu deixe claro que garagem é o ponto principal da minha fala. Como, por exemplo, assim,
A gente percebe que nas cidades há um grande acúmulo de carros na região central e uma grande dificuldade de deslocamento. Hoje a gente vê o Uber, o 99, tomando conta dos deslocamentos de nós no dia a dia, pelo fato da facilidade em que a gente não precise estacionar os nossos carros. Podemos deixar nossos carros em casa e ir ao trabalho mediante esses aplicativos. O meu assunto hoje é falar sobre garagens compartilhadas para empresas. Isso faz com que você ainda utilize o seu carro, porque a gente compra um carro pelo prazer de dirigir o nosso carro. É um bem que a gente adquire, a gente dirige porque gosta. Só que a gente, às vezes, se debate com o fato de ter que ir, ter que estacionar. Então, o meu assunto hoje é sobre as garagens compartilhadas. Fechou, essa é a ideia. O meu assunto principal era garagens, eu criei um assunto de apoio para apresentar para vocês o principal. Essa é a brincadeira que nós vamos fazer. E eu já comecei para dar tempo de vocês prepararem a ideia de vocês também. Sobre como funciona essa ideia. Eu estou em desvantagem aqui, sempre está começando por mim. Ok. Mas... Eu posso começar agora. Pode. Manda ver, então. Já posso ir? Manda ver, Fábio. Um grande desafio que existe, não só de agora, mas principalmente de agora, é a preservação do meio ambiente. Num mundo essencialmente capitalista, é difícil tu convencer as pessoas a tomarem alguma atitude sem que isso seja interessante para o bolso delas ou que tu mexa no bolso delas. Então, para preservar a natureza, que é disso que eu quero falar, tu precisa de iniciativas que tu ou monetize as pessoas uma vez que elas preservem, ou tu penalize as pessoas uma vez que elas desmatem. Esse é o assunto da minha apresentação, é natureza. E como, através da iniciativa dos Green Bonds, tu pode monetizar para que as pessoas mantenham as florestas vivas. De improviso foi isso, Fábio? E aí, Manu, Camargo, quem quer começar? Fiquem à vontade. Então, posso mostrar o tema? Pode, à vontade. O meu tema aqui é esporte e eu vou começar dando um assunto de apoio. Atualmente, a gente vive em uma sociedade onde normalmente a galera trabalha mais sentado na frente do computador, e com isso passa muitas horas durante o seu dia, né, nessa mesma posição assim, e acaba não tirando às vezes um tempo para se mexer o corpo. O corpo, ele é que nem uma fechadura de porta, essa que abre e fecha, sabe? Precisa-se de movimento, senão enferruja, sabe? Então, sabendo disso, a gente tem que tirar um tempo no nosso dia para fazer atividade física, seja uma academia, um pádel, por exemplo, uma corridinha na rua, uma caminhada, sabe? Então tem que ter um esporte envolvido aí no meio, sabe? Esse aí é o meu assunto. Boa, Muito bom. Show de bola. Vamos lá, então. Eu quero começar dizendo que o ambiente aqui é top, né? Achei lindo a arquitetura, não sei quem é que fez. Mas quem não gosta de estar num ambiente agradável, né? Quem não gosta de estar num ambiente organizado? Até a nossa produtividade muda estando num ambiente bonito, né? Um ambiente que a gente realmente consegue manter a nossa mente organizada também. E uma coisa que eu tenho observado muito é que muitos arquitetos estão trazendo o verde, as plantas para dentro das nossas casas, né? Aquelas paredes verdes. Por quê? Porque as plantas, elas também têm tranquilidade, paz. A gente dentro de escritórios, de prédios, a gente acaba não se conectando com a natureza. Então, essa é uma forma de trazer a natureza para dentro de casa. E o meu assunto principal é sobre plantas e a influência que elas têm na nossa vida aí. Fantástico, perfeito. Para quem acompanhou a brincadeira aqui, a gente brincou de assunto de apoio e assunto principal. Uma forma de a gente sair um pouco da zona de conforto, viver o improviso, falar de uma temática, mas não necessariamente aprofundar, e sim treinar a técnica de como apresentar o meu assunto principal. Facilitando com que, eventualmente, a gente tenha que apresentar o nosso saber, aquilo que a gente domina, e a gente encontra estratégias para fazer isso. Essa é a parte prática que a Vox proporciona. E agora, voltando às perguntas, já que a gente viveu experiências de escola aqui, quero perguntar para vocês, o que é que já mudou em vocês a partir do fato de vocês estarem na jornada do curso? O que é que já modificou em cada um de vocês?
talvez seja um pouco contraditório o que eu vou dizer, talvez. Além de melhorar a minha oratória, uma coisa que eu percebo muito, que mudou em mim consideravelmente, foi aprender a ouvir. Porque a gente precisa muito escutar os nossos colegas e era uma dificuldade que eu tinha. Sempre fui muito tagarela, sempre tive muitas ideias, estudei, eu falo 2 horas sozinha. Mas a importância de ouvir realmente foi impactante na minha vida desde que eu entrei na Vox. Boa, Camargo. O que já mudou, né, depois desse tempo de escola, a gente pode falar na questão dos atendimentos ao cliente, né, porque na loja é uma coisa até que eu não gosto muito, mas a gente atende muito pelo WhatsApp, tu não consegue ter aquele contato visual com a pessoa, aquela coisa, mas ainda assim tem um percentual de pessoas que vão na loja, né, e a gente consegue se conectar um pouco, gosto muito de atender as pessoas lá também. O que já mudou depois de ter começado a fazer o curso foi ter uma comunicação melhor das pessoas, de olhar mais no olho, como o Manu falou, ouvir melhor as pessoas também, porque vamos levar pro lado da venda também, mais tu ouvir a pessoa do que tu falar, para tu entender o que o teu cliente está precisando e poder entregar o melhor para ele, né? Então a Vox, ela já tem me ajudado depois de ter começado, né, o curso nessas questões assim, mais atendimento mesmo ao cliente e, vamos lá, relacionamento em casa também. Tu consegue ouvir mais a pessoa que está contigo, né? Como a Manu falou, nem é tanto sobre falar, é sobre mais como ouvir mesmo a pessoa, e isso faz parte da comunicação, querendo ou não. Fato de verdade, Camargo. E Fábio, o que já mudou em você então? Mudou uma apresentação que eu fui passar lá contigo, foi bem importante, o pessoal gostou muito, então já melhorou na prática apresentações que eu tive que fazer. E o que mais mudou, o que mais me impacta são as mudanças em mim, sim, mas as mudanças nos colegas também. Tá muito e de alguma maneira, não sei dizer exatamente como, mas isso é melhor. Então, porque a gente não consegue desconectar brincadeiras do lado pessoal. Então, quando eu pergunto qualquer indagação que tem numa ficha, a resposta que vem é real e profunda. Isso impacta muito a gente. Impacta para que tu perceba que, independente de onde tu está, tu pode melhorar. Impacta porque existem histórias muito mais difíceis que a tua e as pessoas estão ali e estão de pé. E impacta porque tu tem que trocar e compartilhar o que tu já sabe com os colegas. Isso é fundamental. Então, desta maneira, desses vários fatores, eu acredito que a Vox e o que eu já aprendi até agora me impactou. Então, eu aprendendo, eu vivendo e eu compartilhando. Demais, galera. A Vox Manu, é muito mais do que oratória, né? Muito mais. E tu não nota que tem vários pontos em comum com os colegas? Vocês não notam? Sim. É difícil a gente ter um colega que está querendo se desenvolver e, tipo, não olha nenhum vídeo, não lê nada ou não escuta um áudio. Em algum desses 3 ele tá. Ele diz, todo mundo tá. Não é todo mundo que tá. Alguém vê um TikTok, é diferente. Vê uma luta no YouTube. Mas quem é que está consumindo informação na internet, nos livros ou em áudio? Os colegas que estão lá, de alguma maneira, eles precisam consumir informação, porque senão eles não conseguem concatenar ideias e se articular bem. E se eles não conseguem concatenar ideias e se articular bem, eles não vão se comunicar bem, porque falta conteúdo. Então eu noto vários pontos nos meus colegas. De alguma maneira, tem um que está num banco, tem outro que é uma vendedora veterinária, outra é uma médica, outra é coordenadora. Tem muito conteúdo. Pode não ler necessariamente do curso, ou pode não ver um vídeo, mas consome de alguma maneira. Isso também me chama bastante atenção. Os pontos em comum com pessoas que querem algo parecido. A gente se acha, a gente se encontra. As pessoas com os mesmos objetivos, elas se encontram. São pessoas muito diferentes, mas que têm esse objetivo em comum, que é desenvolvimento pessoal. E eu acho um máximo
essas pessoas estarem juntas, porque potencializa ali todo mundo, né? A gente acaba conhecendo, através dos colegas, outras pessoas, outros livros também, trocando ideia de livros. Então, eu sempre esperei, na verdade, isso da Vox, entrar e conhecer pessoas diferentes, porque eu sabia que ali eu ia conhecer gente que ia agregar muito na minha vida e que eu pudesse também agregar na vida dos meus colegas também. É sensacional. Manu, o Camargo tá ali com Napoleão Hill e é o mastermind o que tu tá falando. Sim. Pessoas comuns com a mesma ideia para se desenvolver pessoalmente é o mastermind. Tá aí dentro do livro que o Camargo trouxe do Napoleão Hill. E não tem nada melhor do que tu estar na presença de pessoas que estão buscando a mesma coisa que tá buscando. Porque às vezes tu tá numa reunião de família, é família, tá? Sim. Só que às vezes são pessoas totalmente diferentes na questão de o que elas estão buscando. E às vezes tu não se sente tão à vontade como estar aqui, onde a gente está com pessoas totalmente diferentes, que a gente às vezes não conhece, né? E tu se sente tão à vontade, se conecta com as pessoas, sabe? É perfeito, é o que eu... Fantástico. Na reunião de família sempre tem alguém para te puxar para baixo. E lá na aula a pessoa vai lá, é isso aí. O Matheus fala duas coisas que eu estou trazendo para a minha vida. Quero te desafiar, ele fala isso, eu acho fenomenal, hoje eu te citei. E quando ele quer implementar algo diferente para te melhorar, ele diz, eu quero te convidar. Eu acho isso de uma elegância para te criticar ou dar um feedback para as pessoas. Então, a gente está fazendo a apresentação lá, e aí eu estou fazendo um movimento de mão, que eu não vou fazer aqui agora, completamente, quase obsceno. E o Matheus fala para mim, eu só quero te convidar a usar um pouco melhor as mãos. Uma pessoa normal falaria, guarda essas mãos, coloca em qualquer lugar, mas não faz isso. Mas dizem, eu quero te convidar a fazer um movimento diferente com as mãos, coisa e tal. É um desafio, fica aqui esse desafio. Eu acho isso muito legal, muito legal. Verdade. Obrigado pela referência. Muito legal. Eu te confesso que eu tenho um grande desafio de ser mais taxativo. Eu prefiro ser um pouco mais polido na hora de dar o feedback. Mas ali, Matheus, desculpa te cortar. Manda ver. Todo mundo tá receptivo a críticas, né? Sim. Isso é incrível, porque todo mundo quer crescer. Então, se tu quer crescer, tu precisa reconhecer os teus erros. E eu acho o máximo quando o Matheus pede pra gente dar um feedback pro colega. Uau! É fantástico, né? Então, com certeza, tem me engrandecido muito observar também os colegas e a evolução deles, como o Fábio já tinha dito. Muito, muito legal. A gente vibra com a evolução do colega. Sim. Sensacional. Sim, sensacional. Total. Bacana, galera. E para culminar, então, com a pergunta derradeira aqui que eu quero trazer para vocês. Eu quero que vocês indiquem, orientem as pessoas que vão nos assistir por que elas devem ir lá para a Vox2U. Falem para um amigo de vocês que vai ver a imagem de vocês aqui nesse podcast. Demonstrem para ele o crescimento que vocês já têm e por que ele deve ir para lá conosco. É com vocês. Eu acredito que, assim, se tu que é meu amigo e provavelmente me acompanha, tem um pezinho no marketing digital, tem um pezinho nas vendas, no e-commerce, se tu quer vender mais, melhora a tua comunicação, vai para dentro da Vox, que é dinheiro no bolso, querendo ou não, que é muitas vezes o que a gente mais quer, né? Então, para você que está acompanhando, assim, um dos maiores indicadores que eu digo vai para a Vox é melhorar a tua comunicação, é certo? E a questão de melhorar a tua comunicação, isso é um efeito dominó, ele vai derramando em várias coisas. Família, relacionamentos e principalmente as vendas que vai melhorando. Eu vou olhar para essa câmera aqui. Desenvolver uma boa oratória vai te ajudar a transmitir com clareza a mensagem que tu quer deixar no mundo. Basicamente isso. Frase de impacto. Uau! Isso a gente aprende lá também, viu? Frase de impacto. Tem como botar na TV? Eu estava olhando um programa na TV Pampa, extinta TV Pampa, e estava entrevistando o Dado Schneider, doutor em marketing. Aí fizeram uma pergunta para ele e num dado momento ele disse: na comunicação, a responsabilidade é sempre do emissor. Então, se alguém não te entendeu, não fala que ela não te escuta. Não fala que ela é ignorante. Não fala que ela é burra. Porque a culpa é sempre
tua que falou. Se tu quer falar e ser entendido, e mais do que isso, ser compreendido, vem pra Vox. Ah, fechou todas. Sensacional. Matheus é o meu xará ali, tá? Pô, essa galera é poderosa. É sobre não dar espaço para uma interpretação diferente daquela que tu quer, né? Daquilo. E aí a gente vai ter que levar em conta vários elementos. Primeiro, quem é que está recebendo? Então, mas eu passei de maneira super clara. Para quem? Para os teus pares ou para aquela pessoa? Então, se pegar o teu caso, tu vai ter paciente de tudo que é classe social. Aí tu imagina que as pessoas que tiveram menos acesso à educação e à cultura, tu pode comunicar da mesma maneira que tu se comunica com os colegas de Vox? Obviamente que não. Tem que tem que participar do mundo da pessoa de alguma maneira e se comunicar de acordo com o que ela entenda. Então, por isso, a culpa é sempre do emissor. Teve uma vez, foi um político que falou que se tu explicar uma coisa uma vez para uma pessoa ela não entender, se tu explicar 2 vezes para a pessoa não entender, se tu explicar 3 vezes para a pessoa não entender, não é a pessoa que é burra, é tu que não sabe explicar. Rapport, né? A gente saber ali se encaixar com a realidade ali de quem está escutando. Que genial, galera. Bom demais escutar vocês. Poxa, me ajudou demais a crescer. E quero deixar esse espaço aqui para a gente fazer um bate-papo bem tranquilo, leve, sobre assuntos que vocês podem ficar à vontade. Camargo e Manu, vocês abriram a caixa de perguntas, quiserem trazer à tona aqui as perguntas que a galera trouxe para a gente compartilhar, a gente falar um pouco sobre isso. Deixamos esse momento agora que a gente já concluiu o nosso roteiro aqui, digamos assim, para a gente ficar mais à vontade, livre para levantar assuntos. Até o Matheus está nos acompanhando, quiser trazer algum assunto, fica bem à vontade, Matheus. E aí a gente dá pitaco Pode dar pitaco. nos assuntos. Manda ver, vamos dar pitaco. Vocês querem seguir uma regra? Eu posso começar? Pode começar, acho que é mais... Eu queria trazer um assunto que eu acho que é de interesse de todos aqui, porque já que a gente se importa com o que a gente vai transmitir para o mundo, uma coisa que é super importante é a nossa imagem pessoal. Então, através das nossas roupas, é a nossa embalagem, né? Quando tu vai comprar um produto, a embalagem, ela importa sim. E não é diferente conosco, não é diferente com as nossas vestimentas, com o nosso cabelo, com a barba bem feita, o cabelo aparado, as unhas em bom estado. E tudo isso comunica. Todo mundo o tempo inteiro está comunicando. O tempo inteiro, mesmo que ela não esteja percebendo. Então, isso com certeza é um complemento de uma boa oratória, né? Porque tu pode ter uma boa oratória, tu pode ter um conteúdo excelente, mas a tua imagem não está conectada, sabe? E aí cria um ruído, e às vezes tu não está entendendo o que está acontecendo, por que a mensagem não está chegando como tu gostaria, por que as pessoas não estão te enxergando como tu gostaria de ser visto, por que, por exemplo, o teu cliente não vê credibilidade em ti. Tudo isso influencia as cores, as texturas, o caimento. Por exemplo, o Fábio aqui, vamos dar o exemplo. O Fábio, ele tá com blazer. A gente sabe que um blazer, ele tem uma estrutura de linhas mais retas. Então, o que isso traz? Traz uma seriedade, né? Mas, ao mesmo tempo, ele tá com uma camiseta branca. E a camiseta quebra um pouco dessa seriedade, entende? Então, as peças, elas têm... transmitem alguma coisa separadamente, mas quando a gente junta elas, a gente cria novos significados. E, por exemplo, as mulheres, a gente pode usar blazer, por exemplo, ele traz sim esse poder. O preto traz o poder, mas muitas vezes o preto, ele gera distanciamento. Então, talvez não seja interessante, dependendo do ambiente que tu estás, dependendo de quem tu quer atingir. Então, quem sabe usar um blazer, uma cor mais alegre. O cabelo importa também, enfim. Então, acho que isso é um assunto que é bem relevante para nós que estamos aqui e para quem se interessa em desenvolvimento pessoal e imagem, né? É tudo o copywriting, que agora está na moda, é a forma como tu escreve. A oratória é a tua fala e tu é o teu cartão de visitas o tempo inteiro. Até quando tu vai no mercado. A gente está sempre se vendendo. Sempre se vendendo. Vai no mercado, vou dar o meu exemplo, assim, que é prático. Por exemplo, aqui na cidade, eu tenho o costume de muitas pessoas, inclusive pessoas que eu não conheço, mas as pessoas me conhecem. Pelo fato de sempre estar aqui, aparecendo no celular de outras pessoas, por meio, enfim, de marketing nas redes sociais, né?
E uma cidade, se tratando de Santa Maria, aqui, 300 mil habitantes, é uma cidade relativamente pequena, a gente está no interior. Se a gente for pegar a cidade lá de cima. Eu tenho que sempre estar me cuidando na rua, porque às vezes não pode sair desleixado. Exato. Porque, vou dar um exemplo, às vezes pode ter um cliente meu que está pensando em comprar comigo, porque todo cliente tem uma jornada de compra, ele te conhece e não vai na hora. Ele fica tempos e, inclusive, ele avalia a tua vestimenta antes de comprar contigo. Porque, vamos dizer, é um produto que precisa ter confiança na hora para comprar. Qualquer serviço ou produto precisa ter uma certa confiança na hora de comprar. E o cliente, ele vendo aquela tua vestimenta que não tá de uma forma que passe essa confiança para ele, ele pode deixar de comprar contigo para comprar em outro lugar, sabe? Então é muito importante isso. Eu digo que em todo momento, exceto quando tu tá em casa, de boa, assim, aí Isso chega, na verdade, até inconsciente. A gente leva 3 segundos para olhar para uma pessoa e formar uma opinião sobre ela. Então, eu vejo que muita gente fala, importa quem tu é por dentro, não importa o que tu veste e tudo mais. Realmente importa quem tu é, a tua alma, enfim. Mas a gente não somos almas penadas que andamos aí sem um corpo. A gente tem um corpo e ele nos leva a todos os lugares. Então, como que a gente tá... realmente, né, somos nosso cartão de visita e a gente tem que estar aí esperando, porque a oportunidade pode estar no mercado e tu não sabe. Tu pode encontrar um cara que sempre quis falar e essa é a oportunidade. E ele vai avaliar com certeza a tua aparência física aí. Eu vou só pegar o gancho do Camargo, mas até em casa tem que ter uma dignidade, Sim. né? Exato. É um respeito. Pode usar uma roupinha velha, mas furada não. Exato. Furada não. É o teu bem-estar, né? Bem-estar. Exato, é um respeito contigo e respeito a quem está ao teu redor, inclusive com a tua família. Por que a gente, desculpa, Fábio, por que a gente às vezes se arruma só quando vai sair? Por que a gente se arruma também só para as pessoas que a gente não conhece, quem a gente ama e tá em casa, a gente tá de qualquer jeito, né? Começa pelos próximos. Exato. A Malu falou do meu blazer, falou da minha camiseta, e a banca paga também recebe, então a gente tem que devolver. A Malu chegou e estava ali na frente, no celular. Eu estava ali sentado. E as meninas lá do fundo, tem uma menina ali na frente. Aí uma outra falou, olha só que linda! Aí uma outra, deixa eu ver. Aí vieram ver e tinha um cara lá fazendo alguma coisa assim, ó. Peraí que agora eu também fiquei curioso. Então, se ela tivesse com um moletom abaixo da linha de cintura, nada contra quem usa moletom abaixo da linha de cintura, mas a gente veio gravar um podcast, não é o melhor momento para um moletom. E um chinelinho qualquer e um abrigo maltrapilho 2 vezes o tamanho dela. Embora ela seja linda, eu duvido que ela chamaria atenção diferentemente do que ela chamou hoje, né? Combinou perfeitamente e pensou para vir até aqui e conseguiu sim impactar as pessoas. Então, a gente tem que pensar que tudo o que é feito não é só para a gente, porque não faz sentido. Agora vai para lá por casa, a não ser que tu tenha muito dinheiro, investe comigo, tu vai chegar lá e tu quer viver assim, tranquilão, não tá nem aí pro que vão falar, eu vou te ajudar. Mas se tu não chegou lá ainda, tu precisa cuidar da máquina que faz dinheiro. Então, da tua saúde, e precisa cuidar das tuas vestimentas também. Porque senão, não dá. Não dá, as pessoas não compram. Quando eu te vi aqui, me chamou a atenção, tu muito bem alinhado, e com o cabelo na régua. Cara, esse cara corta o cabelo toda semana. Exatamente. Viu? Acertei. Cara, toda semana. Embora o pessoal ache que não, eu corto o cabelo a cada 10 dias, tá? E para manter sempre o mesmo visual, eu li um livro uma vez de vendas do maior vendedor do mundo, e ele falava isso. Mantenha sempre o mesmo visual. Não significa andar sempre com as mesmas roupas, mas sempre alinhado, cabelo cortado, barba parada. Para alguns modelos de negócio, para algumas pessoas, isso dá certo. Para a maioria das pessoas dá certo. Tem gente que quer uma outra jornada. Cabe a gente sempre falar isso. Tá tudo bem. Sim. Mas se tu manter uma postura e uma vestimenta, se tu depende de outras pessoas para fazer negócios e tu tem que interagir, tem tudo a ver tu cuidar da roupa.
né? E eu complementar um pouquinho assim, acho que tu nunca pode passar uma imagem de uma pessoa que tu não é, né? Tu tem que passar a tua imagem da tua pessoa, né? Por exemplo, eu me associo muito no meu dia a dia de trabalho a usar uma calça jeans, a camiseta da loja mesmo para associar o meu trabalho, sabe? O cabelo, como tu falou, sempre cortado. E essa é a minha imagem, eu já aceitei isso. Porque no meu caso, eu não sirvo para aparecer na frente das câmeras com um blazer, por exemplo. Mas no meu caso, vamos citar aí um professor de esporte de pádel. O cara não vai aparecer nas redes sociais dele com um terno, por exemplo, sabe? Então tem que estar associado com o que tu faz, a tua vestimenta também. Mas é aquele negócio, não é porque tu é professor de pádel que tu vai usar uma camiseta de esporte toda amassada. Exato. Não. Usa uma camiseta ali de esporte, mas que esteja de acordo com o que tu faz, sabe? Então tem que ter essa associação também. Perfeitamente. Importante. Não, e é um recurso que a gente pode usar, né? Tu pode totalmente ignorar o fato ou tu pode usar a teu favor. Sim. E voar. Sim. Porque essas coisas que a gente está falando aqui todas servem unicamente para a gente atingir nossos objetivos mais rapidamente e não só isso, né? Mas sermos pessoas melhores, né? Pessoas mais felizes, mais realizadas com o que fazemos. Né? Então, com certeza, isso é uma coisa que eu aprendi muito. Tem gente que diz que eu tenho cara de mais nova do que eu sou. E isso me incomodava, sabe? Não por parecer mais nova, tudo bem parecer mais nova. Só que eu queria passar um pouco mais de seriedade. E eu falei assim, eu posso fazer isso. E daí, realmente, eu aprendi e comecei a aplicar. E é incrível como as pessoas te tratam diferente. Sim, com certeza. Incrível, em qualquer lugar. Sim. Em qualquer lugar que Sim. tu vai. Então, eu acho que eu consegui equilibrar um pouco mais essa questão da minha idade, usufruindo desse meu conhecimento aí, da moda, enfim, e o que a simbologia das cores, a simbologia dos tecidos nos traz. Em PNL tem uma máxima que é para te saber se as coisas estão dando certo conforme tu idealizou e planejou, tu tem que ver, ouvir e falar. Então, uma das maneiras de tu saber que tu tá no caminho certo é quando as pessoas começam a ver, tu começa a ouvir e falar. Por exemplo, cara, tu tá sempre bem alinhado, e que legal. Poxa, tô vendo que tá prosperando pra caramba. Como tu tá indo bem? Tu tá no caminho. O externo começou a ver isso, tu tá no caminho. Cuidado, tu tá no caminho. Cuidado, presta atenção, lembra da humildade intelectual, mas segue. Eu fiquei curioso com a tua pergunta aí. Tem pergunta aí na tua caixinha? Tu tá famoso nas redes sociais? Tem pergunta no meu perfil pessoal que cabe aqui, acredito eu, a gente falar, que é uma coisa que está muito em moda, querendo ou não agora, mas é muito importante, que é o tráfego pago. Não sei se vocês utilizam no negócio de vocês. Utilizam? Eu quero começar a utilizar, então eu quero aprender aqui sobre tráfego pago. Ninguém melhor para falar disso que você, Camargo. Fica à vontade. O pessoal aqui pediu, a Prime Acessórios, na verdade, que é uma pessoa que me segue, eu até acompanho eles, pediu dicas de tráfego pago, assim, né? Só diz aqui, dicas de tráfego pago. Eu acho que, assim... Camargo, eu só queria que tu traduzisse essa pergunta pra gente, porque eu acho que essa pergunta é mais profunda. Eu não faço tráfego pago, mas eu sigo e acompanho estratégia de gestão empresarial. E estratégia de gestão empresarial não acredita em orgânico, não acredita em curtida. Internet é veículo para ganhar dinheiro, é retorno sobre investimento, né? Sem investimento não tem retorno. Então, se tu não vai monetizar... Então, eu queria que tu traduzisse, porque muitas vezes quando eu falo para alguns conhecidos, tu tem internet, tu tá nas redes, e a pessoa diz, tenho, tá lá meu Insta, e tem um monte de curtida. Mas, cara, isso não tá conectado. Há pouco eu estive em Porto Alegre e falei com uma dona de negócio bem sucedida, muitas curtidas, muita gente no Instagram dela, e não bota nada de dinheiro. E ela acha que está fazendo certo, porque ela está no orgânico sem dinheiro. Eu disse, cara, é mais um motivo para te transformar esse teu Instagram numa máquina de fazer dinheiro.
Então, traduz para a gente essa questão de curtidas, orgânico e tráfego pago. Desculpa, Matheus, eu fiz às vezes do host aqui, né? Desculpa, viu? Perfeito, Fábio. Eu só acho importante, antes do Camargo explicar, a gente dizer o que é tráfego pago, porque a gente está acostumado a falar sobre isso e tem muita gente que não sabe do que se trata, né? Perfeito. Então, assim, falando razoavelmente do termo tráfego pago, né? A gente pode pegar o inverso dele, que é o tráfego orgânico, né? Então, a gente tem os dois, tráfego pago e tráfego orgânico. Eles até que se complementam em certo ponto. Mas, assim, o tráfego orgânico... digamos, tu tem o teu perfil do Instagram, por exemplo. Vamos pegar na prática mesmo, né? Quando tu tem pessoas entrando dentro do teu perfil, por exemplo, eu tenho um negócio de smartwatch. Aí o Matheus indicou pra Manu, que indicou pra ti. Então, vocês vão entrar dentro do meu perfil do Instagram de forma que o Matheus, por indicação, né? Então, isso é tráfego orgânico, ele não é pago. Eu não tive nenhum gasto, basicamente, para ter vocês dentro do meu perfil, entende? Então, o que eu tenho? No tráfego orgânico, eu acabo gastando bastante energia e pouco dinheiro. Tá? A gente tem um gasto alto de energia, porque tu tem que, querendo ou não, chamar aquelas pessoas de alguma forma e tu gasta energia para fazer isso, né? E o tráfego pago é um pouquinho diferente. Tu gasta pouca energia, mas tu gasta dinheiro para fazer isso. O orgânico é de graça, sabe? Então, o tráfego pago é basicamente tu pagar para a ferramenta, falando de Instagram, pagar para a ferramenta do Facebook, colocar pessoas dentro do teu Instagram, do teu perfil, sabe? Então, falando do tráfego pago, o que é? Ele é basicamente isso. É aquele patrocinado que aparece pra gente. Tu tá lá nos stories do Instagram, por exemplo, e aparece um story aleatório de uma pessoa que tu não segue e diz patrocinado em cima. É isso, né? É isso. O tráfego, já o próprio nome diz, é tráfego de alguma coisa. E é um tráfego, é um fluxo de pessoas que tá entrando dentro do perfil, e com o tráfego pago é esse fluxo de pessoas de uma forma paga. E o por que perguntou, né? Tem pessoas que, no caso, negócios que preferem só envolver o tráfego pago e não o orgânico. Porque o tráfego pago, quanto mais dinheiro tu tem, mais tu consegue potencializar a tua estratégia. Porque consegue atingir mais pessoas, ou às vezes até um número X de pessoas, só que atingir mais vezes, ser relembrado mais vezes, sabe? Então por isso que o tráfego pago ele é tão importante. Eu, na minha opinião, gosto de usar muito mais o tráfego pago do que o orgânico. Só que quando tu não tem o dinheiro, por exemplo, o tráfego orgânico funciona, sim, mas não da mesma forma e não no mesmo potencial. Tem essa diferença. Uma dúvida que eu tenho, por exemplo, eu sei que no tráfego pago tu alinha ali quanto tempo tu quer que a tua propaganda circule e tudo mais, a região que tu quer que alcance, mas a questão, por exemplo, assim, o pessoal tá procurando um smartwatch e entra num perfil e aí daqui a pouco tá aparecendo propagandas de outros perfis que vendem. Isso tu também alinha, tipo, é por hashtag? Como é que funciona, assim, para te direcionar o público que tá procurando esse mesmo assunto? Perfeito. Isso funciona pela questão dos interesses que tem, sabe? Porque tu filtra o teu público por interesse. Por exemplo, quando tu vai fazer um patrocinado, quando tu vai fazer o tráfego pago mesmo dentro da ferramenta do Instagram ou do Facebook, tem a parte de tu escolher o teu público. Porque tu tá fazendo um patrocinado, tu quer entender, tu sabe o público que tu quer atingir, né? Então tu tem que dizer para a ferramenta, Facebook, eu quero atingir um público aqui de Santa Maria que tenha por exemplo, 20 a 40 anos de idade e que tenha interesse em relógio inteligente, né? Porque a partir do momento que a pessoa ela começa a ver o meu anúncio e ela passa um tempo vendo o meu anúncio, ela entra no meu perfil, ela clica para falar comigo, a plataforma entende, essa pessoa ela tem interesse nesse produto. E assim começa a aparecer também os anúncios dos outros concorrentes. Aí a gente tem que fazer formas para, querendo ou não, se destacar, se diferenciar e fazer com que a pessoa realmente prenda atenção contigo e compre de ti mesmo, sabe? Então, mas filtrar por interesses mesmo, é assim que é a ferramenta. Isso é fantástico, né? Porque tu consegue focar aquele cliente que eu quero. Né? Na televisão, no rádio, tu largava propaganda lá e tu dava sorte de quem tem interesse ouvir. Chega para todo mundo, indistintamente, a mesma mensagem. Exato. E eu complemento ainda um pouquinho mais, que aí depende do produto que tu trabalha, tá? Mas, por exemplo, smartwatch é uma coisa que, por exemplo,
A Dona Maria, lá de 60 anos, tá no Facebook, rolando lá o feed dela e aparece uma propaganda da smartwatch. Talvez ela não compre pra ela, mas ela compre pro neto dela, que tá querendo algo de presente. Então, às vezes, assim, é um pensamento que eu tento passar para todo mundo que quer entender um pouquinho mais de tráfego pago. Não fica focado só em atingir o teu público-alvo, porque os teus concorrentes estão fazendo isso. Mas procura atingir outras pessoas também. Sabe? Então eu tento passar muito isso para as pessoas. Porque tu acaba pegando, sim, a Dona Maria, acaba pegando o netinho da Dona Maria, que às vezes quer comprar um presente para ela. Então essa questão de presente envolve muito outras pessoas que não é o teu público-alvo. Perfeito. Sabe? E principalmente isso em cidade pequena acontece muito. Da minha parte, obrigado, cara, esclareceu demais, foi muito show. E da minha parte eu quero fazer um desafio de vocês, que é uma pergunta que vocês me façam, ou mais de uma, sobre investimentos. Pode ser como investir, no que investir. Cara, fiquem à vontade, que eu vou tentar aqui ser breve e responder. O poder da sinergia, Fábio, pois o próximo passo aqui do podcast era eu realmente te trazer e uma pergunta de investimentos, e a gente nem se comunicou. Nossa, Fato. muito conectado. E a minha pergunta ela era realmente direcionada. Gostaria, Fábio, de saber de ti. Eu sei que as pessoas investem alto para ter essa consultoria contigo. Eu vou aproveitar o espaço aqui, né? Que eu não vou investir tanto, já vou aproveitar. Imagina aquela pessoa tem R$1.000 disponível para um investimento. Qual é a melhor estratégia que ela faça com que ela transforme esses R$1.000 em um retorno financeiro sustentável, eu diria, ou elevado? Ou qual a melhor estratégia se ela tem R$1.000? Falar de investimento é falar de ser humano. E falar de ser humano é falar de comportamento. O que mais impede as pessoas de investir 100 mil, 10 mil ou 1 milhão é o comportamento. Porque imagina que tu tem R$1.000 e tu está me perguntando qual é o melhor investimento. A minha pergunta é se tu vai conseguir sustentar por longo prazo o depósito de R$1.000. Isso tem a ver com comportamento. Então, muitas pessoas querem saber, sim, qual é o melhor investimento. E a minha resposta é a mais chata de todas. Depende. Tu tem reserva de emergência? Tu ganha mais do que gasta? Tu prefere guardar antes e gastar depois? Ou ao contrário? Tu já começou algum plano de investimento e acabou parando na metade? O que acontece se tu ficar 3 meses sem trabalhar? 6 meses? 1 ano? O que acontece se tu nunca mais poder voltar a trabalhar? Tu paga INSS? Tem filhos? Que idade? É casado? É solteiro? Está pensando em casar? Vai ter mais filhos? É muito complexo. Mas, de uma maneira geral, as pessoas não têm persistência. As pessoas não falham, elas desistem. Então, é preciso ter persistência. Então, para quem tem esses R$1.000, o primeiro conselho, contrata um consultor. Para te não errar o veículo. Porque senão tu pode investir em fundos, mas dentro de fundos eu tenho vários modelos. O veículo é fundos. Qual modelo? Para te não errar o veículo nem o modelo, é por isso. Depois tu segue, se possível, a lógica que é investe de forma automática, investe antes de gastar, investe um percentual da renda. Com essas 3 dicas, existem muitas pessoas que vão escolher um investimento mais rentável que o teu e em 5 anos vão ter muito menos dinheiro ou nenhum e tu muito mais. Porque é automático, é antes de gastar e é um percentual da renda. E a magia vai estar no consultor te ajudando em busca do teu objetivo, que é o consultor alinhando o atendimento com o teu sonho, que é... Lembra que tu me pediu isso? Queria que eu te ajudasse com isso aqui? Beleza. Então, era para te fazer 12 depósitos de 1.000 esse ano. Tu não conseguiu automatizar, tu tinha que transferir. Tu fez 10. Ainda está afim do teu sonho? Então, faltam 2. Da tua parte, é o percentual.
Da parte do consultor é o rendimento. Então, tu pega o fator é renda, percentual da renda e rentabilidade. Renda de 10 mil é igual a 1. E depois vai 9.009 até 0,1 lá, que é 1.000. Renda. Vezes o percentual da renda que tu vai guardar. 10%, 1. Abaixo disso, 0, alguma coisa acima, 1,1, 1,2. Vezes rendimento. Aí imagina que tu ganha 10 mil, 1. Guarda 10%. 1. E o teu rendimento é 10%. 1. 1 vezes 1 vezes 1. Teu fator de riqueza é 1. 1. Tu ganha 10 mil e o teu fator de riqueza é 1. O que pode ser pior que 1? 0. 0, tu tá morto. Agora imagina que tu ganha 10 mil, tu guarda 30% e o teu rendimento é 10. Qual é o teu fator de riqueza? 3 vezes mais. Eu só mudei uma variável. Rendimento dificilmente vai ser contigo. É alguém que vai te ajudar. O que tu precisa? Consistência. Como é que tu faz para ter consistência? Não te preocupa com o veículo. Isso é depois. Agora é de forma automática. Um percentual da renda antes de gastar. Nos Estados Unidos, nas empresas privadas, o patrão deposita para o time dele um percentual do plano de previdência. Tudo é privado. Tudo é privado. Deposita. 30% dos funcionários não têm o plano. Eles vão ganhar um pedaço do plano e 30% dos funcionários não têm. Por quê? É muita escolha. É muita coisa aqui fundo. Vai para onde? É muito formulário. Marca aqui, marca lá. Simplifica. Sempre vai existir alguém para dizer para ti: ah, mas eu faço melhor. Ah, mas a minha rende mais. Ah, mas por que tu não investe nisso? A pergunta é para essa pessoa: há quanto tempo tu faz isso? Tu faz de maneira consistente? Quanto que tu já tem nessa tua estratégia? Eu comecei ontem. Então fica na boa. Vamos ficar de boa. Tu vai na tua e eu vou na minha. Tem muitos dos meus clientes que começaram com um plano de aposentadoria privada, que é investimento. Tu tem que escolher o veículo certo, senão não vai dar. Com R$100. Com R$100. Hoje são milionários. Começaram com R$100. Isso é real. Isso acontece comigo. Com 100. Hoje são milionários. Tem muita gente que deixou para a última hora e quando começou a depositar, começou depositando 8 mil. E eu já dei a notícia para essa pessoa. Não vai chegar. Não vai chegar. Vai chegar bem, mas não vai chegar na meta. Começou tarde, o tempo é curto. Já ouviu falar do Warren Buffett, Matheus? Com certeza. Todo mundo fala, ele é um baita investidor e é um mega investidor. É um mega. Ele é expert em achar ativos baratos. Bons ativos e baratos. E espera que eles rentabilizem. Só que algo que pouca gente fala, que é que o tempo ajudou muito o Warren Buffett. Ele faz há 30, sei lá, talvez 40, não sei o tempo direito, mas há muito tempo, há mais de 2 décadas, a mesma coisa. Quando tem mais de 2 décadas fazendo a mesma coisa, ou tu tem resultado, ou tu é muito ruim. Exatamente. Só tem 2 caminhos. Então, onde tu colocaria R$1.000? Cara, um plano básico, um consultor vai te ajudar nisso, encontra o veículo e tenta automatizar. Se tu não conseguir mecanizar o automatismo, que é o débito automático, o desconto automático, o TED automático, pelo menos vai ter a luzinha lá amarela, que é o teu consultor dizendo: Matheus, quando ele te der a cada 3 meses, quando ele falar bom dia, Matheus, tu diz: cara, o cara vai me perguntar se eu depositei. Eu não acredito. Ah, mas eu não fiz o depósito. Os meus clientes falam assim, né, mano? Eu não fiz o depósito para ti. Para mim? Tu não faz depósito nenhum para mim. Ah, eu não paguei nada. Os caras, tu não tá pagando, tu tá investindo em algo que nós conversamos e conjuntamente eu disse que ia te ajudar a conquistar a tua meta. Claro. O melhor lugar, o melhor jeito para investir R$1.000 hoje é começar. Esse é o ponto mais fundamental para investir. Bom demais, cara. Aulão, né? Aulão, vá. Aulão sensacional, cara. Fiquem à vontade aí para fazer mais perguntas ao Fábio sobre investimentos, porque vai vir coisa boa aí. Olha, confesso que fiquei surpreso.
Quando as pessoas me perguntam o que eu faço, é tão ruim falar num espaço curto que eu faço, porque vocês já escutaram o Pedro Superti? Já estava na palestra dele agora, final de semana passada. Ele é fenomenal, né? Tu tem que quebrar o padrão. Aí quando tu fala que é consultor financeiro, quando tu fala que é médico, consultor financeiro, odontologista, cara, tá tudo dentro de uma caixa. A pessoa já imagina o que vem com o pacote, quanto ganha, como se veste, como fala. E não é consultor financeiro, não é isso. Não tá dentro de caixa. Então, um desafio, e talvez vocês possam me ajudar aqui hoje, como é que eu digo o que eu realmente faço? Porque se vocês gostaram, como vocês falaram que gostaram do que eu falei, não é eu falar sobre investimentos. Não é isso que é impactante, aonde rende mais. Isso está lá no final. Inclusive tem a ver com a meta de vocês. Se a Manu me falar, Fábio, eu quero passar um mês em Londres e quero começar agora. Cara, não é com rendimento que nós temos que se preocupar. Preservação de capital acima da inflação para o dinheiro real não desvalorizar e nós começar a comprar libra esterlina toda sexta-feira. Mas por que toda libra esterlina toda sexta-feira? Porque eu não sei para onde vai a libra esterlina. E na média a minha libra vai ser mais barata se eu comprar toda sexta-feira. Eu parametrizei o dólar dos últimos 10 anos pela média do dólar. Média. Dos últimos 10 anos. Quase 160% valorizou. A média. Depois eu parametrizei eu comprando o dólar no ponto mais alto, um dólar mais caro nos últimos 10 anos, todos os meses, e eu tô com ele hoje no ponto mais alto. 175% ele valorizou. Comprando alto e estando com ele na alta, valorizou mais do que o médio. Aí eu vou comprar o dólar no momento mais baixo e tô com o dólar no momento mais baixo. A mesma casa, 174, só muda depois da vírgula. O que eu quero dizer isso para vocês? Tu tem tempo? Compra dólar. Assim como tu tem toda segunda-feira a cortar o cabelo, pode ser toda sexta comprar dólar. O que tu vai fazer? Vou comprar 100 dólares toda sexta-feira. Eu tenho certeza que daqui a 10 anos tu vai ganhar na valorização cambial um monte. Esse tu não precisa de consultor, é líquido e certo. Líquido e certo. Agora faz muito mais sentido tu investir em dólares do que investir no dólar. Que é comprar um investimento dolarizado. É muito mais interessante. Mas depende do quê? Da jornada. Para ir para Londres, começa a comprar agora. Libra esterlina. Mas se é para os próximos 10 anos, vamos pensar um pouco melhor o que combina contigo. Genial, galera, genial. Poxa, essa aula aí. E tá aqui em Santa Maria, galera. Para quem tá em Santa Maria, tá aqui, tá disponível, galera. É só acessar. Tá na turma de quinta da Vox, galera. A gente que é da turma de quinta recebe esse presente toda quinta. E eu tô dentro. É legal as palavras, né? Como a gente cuida das palavras, depois que a gente faz Vox, a gente começa a cuidar das palavras. Quando eu for investir, não foi se eu for investir. Quer dizer, não é condicional, é temporal. Se, talvez sim, talvez não. Quando, é uma questão de tempo. Exato. Ele vai para minha lista de leads. Todo dia, galera, esse marketing. Perfeito. E essa dor, assim, às vezes que as pessoas têm, né? Isso se aplica a vários tipos de negócio, que às vezes a solução ela não tá no investimento em si. Às vezes a solução tá, por exemplo, falou da viagem, né? Não é investindo em tal coisa que tu vai ter esse retorno, né? Talvez é uma coisa bem diferente. E assim, a gente levando pro tráfego pago, por exemplo, que assim, às vezes a pessoa chega com um complexo problema de fazer isso e aquilo, tô achando que tem que fazer assim, assim, assado. Só que na verdade são coisas que a mentalidade da pessoa sobre aquilo precisa mudar para que o que ela tenha que fazer com o tráfego pago seja totalmente diferente e às vezes de uma forma bem mais fácil. Tu sabe que é a mentalidade da pessoa que tem que mudar? Quando falando no comportamento, às vezes o cara tá com R$1.000, né? E ele quer investir em N coisas, ou acha que tem N coisas para investir. Mas às vezes é o comportamento dele, é a mentalidade dele sobre aquele dinheiro que ele tem que mudar. É o bloqueio que ele tem que quebrar. Camargo, eu estava escutando um podcast que eu acho que o nome do que ele está falando chama-se... Nós somos uma sociedade de retorno postergado. E a gente não sabe lidar com isso. Porque acordou... sai para caçar, come o que puder, volta para a caverna antes de escurecer, faz o fogo e fica lá. E repete. Então, o que tu me disse foi, no tráfego querem uma solução mágica para hoje.
retorno imediato. Para investimentos, para amanhã, não é para hoje, é para amanhã, eles querem. O retorno. Oratória, imagina. Como é que eu faço para num final de semana eu saio falando bem? Não faz. Não faz, porque são muitos elementos. Então, se a gente consegue trabalhar com retorno postergado, tu ganha muito. O que é o retorno postergado? Planta hoje para colher amanhã. Quando isso mudou, quando tu parou de trabalhar, acordar, caçar, comer e repete, para plantar. A agricultura mudou tudo. É retorno postergado, tem que esperar às vezes uma estação inteira para começar a cultura. Então, quando a gente bota na cabeça que uma parte sim é para te viver o presente, tu te paga hoje, que tem as coisas que tu adora fazer, e quem é que compete com um churrasco hoje, no final do dia, contra viajar daqui a 5 anos? Quem é? Tem um estudo para complementar isso que eu vou falar para vocês. Foi feito o seguinte, vai ter um evento semana que vem, e tu pode escolher agora o que tu quer no coffee break. Tu quer donuts ou bananas? 70% das pessoas escolheram hoje banana. 30% escolheram donuts. No dia do evento, como é que ficou o score? 70% comeram donuts, 30% banana. Ninguém ganha do presente. Amanhã é fácil eu escolher o que é saudável, mas quando chega na hora, esse é o ponto que nós estamos falando para quase tudo. A Manu tem o apelo da saúde, retorno postergado. Vai começar a cuidar hoje e até tu chegar no corpo que tu quer, na pele que tu quer. Deixa eu te contar tudo o que tu tem que fazer. Se tu falar toda a jornada, talvez ela desista. Cara, tu tem que tomar água, tu tem que comer de hora em hora, tu vai ter que dizer não para um monte de amigo, tu vai ter que comer comida de passarinho, vai ter que comer que não é assim. Vai ter que comer sem ter fome. Não, tô brincando, mano. Tem um monte de coisa. Frango grelhado bem feito é maravilhoso. Vai ter que comer sem fome. E às vezes tu vai ter que dizer, cara, não vai dar pra mim te acompanhar nessa. Sim, tem uma jornada. Mas quando tu chega lá, é tão bom que daí vale um hambúrguer. A minha cara quando o Fábio fala isso, né? Porque exatamente o que eu tenho que fazer é mudar o mindset das pessoas, se comprometerem com as suas saúdes, né? Porque o que acontece? Elas colocam a saúde delas na mão do médico. E o médico, ele não vai te trazer a tua saúde, ele vai te auxiliar, na verdade, né? Tu que tem que se responsabilizar pela tua saúde. E eu queria contar minha história brevemente sobre que eu entrei na medicina e eu era uma pessoa totalmente não saudável. Eu não me importava com a minha alimentação, comia aquele prato kids, aquele prato todo amarelo, sabe? E eu vivia com dor de cabeça, estufada depois que eu comia, sinusite, rinite, falta de foco, concentração, sempre cansada. E até que um dia eu conheci uma pessoa, Flávia, que é uma nutricionista, que ela realmente conseguiu me mostrar que saúde é muito além do que a ausência de doença. Ou seja, eu não tinha uma doença estabelecida, mas eu não era uma pessoa saudável. E, a partir disso, eu mudei minha vida da noite para o dia. E não só os sintomas que eu já estava vivendo ali, falta de foco, que era péssimo para o meu estudo e trabalho, enfim, eu tinha muito medo do Alzheimer, porque eu tenho histórico de Alzheimer na minha família. E ao longo de toda a minha vida eu pensava assim, nossa, espero que quando eu envelhecer, que quando meus pais envelheçam, tenha cura para Alzheimer. Mas a verdade é que a gente não tem que procurar cura, a gente tem que prevenir. E quando eu percebi que eu podia prevenir através da epigenética... Epigenética. O que é epigenética? Imagina um aquário que tem um peixe que está doente lá dentro. E esse aquário está sujo. Tu pode dar medicação para esse peixe e ele sobreviver um tempo maior dentro daquele aquário sujo, ou tu pode limpar o aquário e ele viver bem todo o resto da sua vida.
É isso que é epigenética. As pessoas culpam a sua genética. Não, mas eu já tenho isso na família, não vai adiantar nada eu me cuidar. E elas se enganam, isso é uma autossabotagem. Isso é justificar o porquê tu não tá cuidando do teu corpo e da tua mente. São os gatilhos externos. São os gatilhos externos. Na verdade, o teu estilo de vida tem um poder muito maior do que a tua genética. Então, tu tem gene lá para câncer tal, mas tu vai propiciar um ambiente adequado para que esse gene seja lido ou não. Ou seja, tu tem que cuidar do teu aquário, né? E aí que eu conheci a medicina integrativa, ou medicina ortomolecular também, que pode ser chamada. Que ela tem os pilares, né? Então, a gente tem a medicina ocidental, que a gente tem a bioquímica, a fisiologia, a oriental, que cuida da parte mais holística, porque o próprio nome já diz, medicina integrativa, ela olha o ser humano de uma forma integrativa, como um todo, então a parte espiritual também importa. Os hábitos de vida e os genes também são pilares importantes aí. E qual é que é o papel desse médico integrativo? Auxiliar a pessoa realmente perceber que ela é responsável pela sua saúde e também, a partir da clínica, ver se a pessoa está bem ou não, o que ela precisa, e também através dos exames laboratoriais, que isso é uma coisa super importante. Não se basear nos valores de referência do laboratório. Tem gente que pega, faz o exame e nem leva para o médico, né? Diz assim, tá tudo aqui dentro dos valores de referência, tô bem, tô saudável. Isso não é verdade. Isso não é verdade. E o médico integrativo trabalha muito com isso. E, a partir disso, ele vai fazer a suplementação ou não, por exemplo, de vitaminas e minerais, que na maioria das vezes a gente precisa sim, mas de forma bem personalizada. Não é aqueles compostos prontos que a gente acha na farmácia, que todo mundo toma a mesma quantidade de magnésio, mesma quantidade de vitamina D. Não, é bem personalizado para as suas necessidades. E qual é o objetivo disso? O objetivo é que a pessoa tenha equilíbrio na sua vida, que a pessoa seja mais feliz, que a pessoa tenha foco, que a pessoa tenha energia, que a pessoa seja quem ela veio para ser no mundo. Entende? Então, esse meu propósito, mostrar para os meus futuros pacientes aí, quem está me assistindo, que pode ser sim prazeroso honrar a sua própria existência. Frase de efeito. Show. Sensacional. Show, mano. Show. Sensacional. Levou pro final o poder de síntese. Que corte. Aí dá um corte bacana. Eu adorei a analogia para poder entender a analogia do aquário. Do aquário. Feito, impecável. Uhum. Analogias ligadas ao oratório. Sensacional. Foi demais, muito legal também. E tudo é de longo prazo, impressionante. Tudo é de longo prazo. Impressionante. Uhum, tudo na vida. Por isso que eu digo, escolhe o teu difícil. É difícil ser doente, né? Então, é difícil, por exemplo, assim, ó... Ser saudável. Ser saudável. Escolhe o teu difícil, na verdade. Porque, assim, ó, tem um estudo que mostrou que as pessoas sofrem mais ou menos 10 anos antes de morrer. Ou seja, nós estamos vivendo mais porque a ciência está trazendo novas intervenções, novos medicamentos que prolonguem a nossa vida. Mas nós estamos vivendo melhor? Cada vez mais cedo, as pessoas estão usando antidepressivo. Estão usando medicação para ficar acordado, estão usando medicação para dormir. Elas vivem à base de medicações que não trazem saúde e muitas vezes trazem efeitos colaterais indesejáveis. Entende? E uma coisa que eu quero deixar clara, que o médico integrativo ele não é contra medicações. Às vezes, sim, elas são necessárias, mas a verdade é que elas são bem menos necessárias do que se vê na prática. Porque é muito fácil. Eu aprendo isso na faculdade. Identifica a doença, tal remédio. Identifica a doença, tal remédio. Sabe? E, com certeza, mudando o olhar que eu tive para mim, primeiro, eu consegui encontrar o meu caminho, o meu propósito aí que eu quero mudar na vida das pessoas. Eu quero ser uma divisora de água na vida das pessoas e que elas possam dar o seu máximo, viver da melhor forma possível, iniciando pelo estilo de vida saudável. Sensacional. Sensacional. Bom demais, mano. Aqui, ó, presente memorável. A etiquetinha que tá aqui, ó, não sei se a câmera vai conseguir pegar. Presente memorável. Como é que é, Matheus? Dá de ponta cabeça. Não, Boa. agora que tá de ponta cabeça. Agora?
Tá parecendo de ponta cabeça aí? Agora. Presente memorável, galera, que nós todos recebemos aqui. Dito isso, a gente sabe que a Manu tem uma prova daqui um pouquinho mais. Vamos trabalhar com a verdade. Eu também observo as pessoas geralmente vêm tendo um desafio com a verdade. Sábado eu tinha mentoria às 8 e eu estava cheio de coisas e estava com um podcast aqui na minha cabeça, pensando, caramba, vamos ver uma experiência fantástica. E eu marquei a mentoria às 8 antes da aula e me esqueci. Cheguei lá na escola às 8, porque eu estava programado para chegar às 8, mas eu tinha esquecido a mentoria. E aí eu, caramba, me esqueci. Avisei a menina que tinha marcado mentoria. Fui transparente, sincero. Pô, verdade é essa, eu esqueci realmente. Mas estou aqui para a gente conversar sobre. Aí ela não estava preparada. E aí, como me trouxe tranquilidade aquilo. Falei a verdade para ela, de fato, havia esquecido por toda a jornada de semana que eu havia tido. Imagina se eu fico enrolando e dizendo, mas aconteceu tal coisa, atropelei um gato, sei lá, invento qualquer coisa, que não é verdade. E aí a gente fica naquela... E aí a gente replica aquilo ali de novo numa outra oportunidade que a gente esqueceu simples e não falou a verdade. A gente precisa lidar com a verdade sempre, super importante. Isso nos deixa em paz. E é isso que a gente precisa para a gente viver uma jornada de qualidade com tudo isso que a gente viveu aqui, galera. Foi sensacional. Quero agradecer de coração a presença de vocês. Obrigado, Jonathan, por separar um tempo da tua agenda. A gente sabe, eu particularmente sei o quanto tu e o Mateusão lá na Camargo Smartwatch correm para fazer tudo funcionar e como funciona bem, porque eu tô ali no Insta e quando vê, aparece o Camargo ali. Sempre, verdade. E tu destinou esse tempo para nos presentear aqui, que foi memorável a tua presença aqui conosco. Fábio, da mesma maneira, tu separou um tempo da tua agenda para nos trazer um presente memorável aqui para a DG5, para a Vox, para quem for nos assistir. E a gente espera que esse movimento seja o primeiro de muitos, que a gente tenha mais oportunidade de estar aqui na DG5, porque a gente adorou o espaço aqui, é sensacional, a gente se sentiu super à vontade e compartilhar mais e mais ideias. A sensação que eu tenho é que a gente podia ficar batendo papo aqui por um longo tempo ainda. É verdade, alguma coisinha Verdade. aqui. E foi mágico a tua presença aqui. Muito obrigado de coração. E obrigado por ter tomado a decisão de estar com a gente lá na Vox, se desenvolvendo. Eu que agradeço. E Manu também nos trouxe presentes memoráveis, ideias importantíssimas. Quem vai te escutar vai ser impactado e vai tomar uma decisão diferente, porque a vida é sobre tomar decisões. Assim como a gente não decidir nada também é tomar uma decisão, não fazer nada é uma decisão. E eu espero e acredito que com a tua fala as pessoas vão tomar uma decisão diferente, porque tu proporcionou isso com uma comunicação muito assertiva, tocando exatamente onde tem que tocar. Parabéns de fato, e te incentivo a seguir firme nessa jornada, porque vai fazer um benefício muito grande para muitas pessoas, ok? Show de bola. Galera, dito isso, gostaria de ouvir as considerações finais de vocês, de cada um, como é que se sentiram, como é que foi essa experiência, para a gente compartilhar com quem vai nos assistir. E fica a dica, galera, se tornem alunos VoxU e vocês vão ter a oportunidade de estar aqui conosco. Combinado? Mandem ver. Eu queria agradecer essa experiência. Eu sempre quis participar de um podcast e não pensei que fosse acontecer agora. Olha só que incrível. Tudo acontece como tem que acontecer, na hora que tem que acontecer. E estar com vocês aqui é um presente. A gente poderia conversar horas a fio, com certeza. E eu espero ter mais oportunidades de vir aqui. Vou aceitar os próximos convites, já deixando a brecha. Já está aceito. Essa é Fabião. Então, igualmente, obrigado, Manu. Obrigado, Camargo. Obrigado, Matheus. Obrigado, a Vox. Bacana. Sensacional, são muitas experiências diferentes. Eu sempre penso no valor que entrega. Se o valor é alto, o preço é baixo. Então, tem muito valor no que a Vox entrega. Eu não fico fazendo merchan assim. Cara, não é muito a minha praia, mas realmente são experiências muito diferentes, tanto na vivência em sala de aula, com os colegas, quanto ter proporcionado participar de um podcast.
Eu acho que ficou bem claro aqui que a gente é meio estrelão, né? E a gente queria participar do podcast, né, Camargo? Né, Manu? Não, pô, eu quero. Não, é feio? Pô, vamos lá, queria participar. E a gente tá aqui. Então, tem essa questão e eu sou muito grato por isso, essa experiência. Adorei a conversa. Acho que depois de 5 minutos dava para esquecer. Não, foi depois de 5, foi depois do primeiro corte. A gente esqueceu já que o coração parou de bater acelerado e foi tudo muito tranquilo. E aí eu vou deixar um recado para quem quer investir. Eu vou dizer algo bem simples. O melhor momento para você começar o investimento foi ontem. O segundo melhor momento é hoje. Comece hoje, comece agora e conquiste a vida que você quer nos seus termos. Vou explicar. Nos seus termos do jeito que você quiser. Se você quiser continuar trabalhando, tudo bem. Se não quiser, tudo bem. Se quiser viajar, tudo bem. Se não quiser, tudo bem. São nos seus termos. Comece agora. Matheus, quero te agradecer aí pela oportunidade. Confesso que estava um pouco ansioso antes de começar o podcast. Novamente, primeira vez que estou participando de um podcast, né? Então, desde o primeiro corte também, o coração está novo e está tudo certo. Mas são experiências únicas e, como a Manu falou, eu também queria que isso acontecesse, né, em um determinado momento da minha vida e não esperava que isso fosse tão rápido, tão presente, tão agora. A gente comentou aquela vez na mentoria, há uns 13 meses atrás, né, sobre o tal do podcast e foi muito rápido. Eu não botei tanta fé que ia ser tão rápido assim, claro que aconteceu e tá tudo certo e assim, sensacional. Muito obrigado pela participação também de vocês, assim, foi demais. Matheus, eu quero fazer um desafio. Estou sempre atrás de um desafio e coletivo, que a gente fica bem mais forte junto. Então, tu olha bastante podcast, o pessoal está em São Paulo, Rio de Janeiro, sim. Alguns estão fora, tu também, Matheus também, e é bacana. E a gente aprende muito. Muito. Mas já tem um certo distanciamento. Parece que os caras são estrelas, assim, uns negócios assim, inatingível. Visualização pra caramba. Todo mundo olha, fica 2 horas ouvindo os caras. E se a gente começasse por algo palpável aqui? Aqui em Santa Maria, falando para as pessoas que são de verdade, carne e osso, que não tem tantas visualizações assim. Começasse, vamos lá uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses alugar a sala e vamos pegar 4 pessoas da cidade para falar para a cidade. O que a gente aprendeu e como melhorou o nosso negócio e, por consequência, a nossa vida em relação a gente mesmo. Porque tem às vezes a gente sempre está olhando para cima. Mas tem um monte de gente que ainda não sabe para onde olhar. E quando tu tem uma referência tangível, palpável, a pessoa diz, pois ele cresceu mesmo e essa é a fonte. Então a gente bate papo, eu pergunto para a Manu uma dica, a Manu me pergunta outra, como é que faz para fazer a operação acontecer, fala para as pessoas da cidade. O que vai se desdobrar disso eu não sei, mas é o desafio que eu faço para vocês, para a gente investir esse tempo. Sim. Porque para ser um bom ensinante, tem que ser um bom aprendente. Então nós vamos aprender muita coisa, se propondo a falar para os nossos pares na cidade. Não é um cara que está em São Paulo, não é um cara que está no Rio de Janeiro, não é um cara que já sabe o jogo e está escondendo alguma coisa para a gente comprar algum produto. A gente vai começar com uma brincadeira que é para falar. Cara, tá aqui, é isso aqui. Eu estou fazendo isso porque eu aprendi com a Manu na fonte dela. E com o Camargo na fonte dele. E ele aprendeu comigo. Começa por aqui. Às vezes o cara viaja, eu quero 25 mil, 30 mil visualizações. Calma aí. Vamos atrás da primeira. Então, sim, fica caro se a gente fizer sozinho, mas fica barato se a gente fizer no coletivo. E eu tenho certeza que a gente vai impactar a vida de alguém. Começa com uma vez por mês. É o que dá para fazer. Cara, se fizer sentido, a gente amplia.
E amplia. Quero fazer esse convite para vocês. Pensem nisso, mas não esqueçam de me retornar, por favor, para ver se faz sentido e a gente fazer uma agenda. Para esse ano é bem difícil, eu tenho que ser sincero, mas para o ano que vem pode rolar. Depois do carnaval. Fábio já está aceito o convite. Lançou o desafio. Já quero o desafio. Já aí. assinei o contrato aqui, já está assinado. Então, o nosso primeiro convidado vai ser o Matheus. Mas o Matheus, daí a gente vai trazer o Matheus como convidado. E aí, nós vamos apertar ele. Nós três vamos apertar o Matheus para ouvir as histórias deles. Depois a gente pega uma graninha e bota isso aí na rede. Que é, ouça a história de gente daqui. Gente de Santa Maria. Tu grava a cópia, a Manu não vai ter problema com isso, nem eu. A gente grava as cópias e deixa acontecer. Perfeito. Legal? Eu sempre soube que oportunidades incríveis surgiriam desde que eu entrasse na Vox. Cara, isso aqui é muito bom. Conhecer pessoas incríveis. Então, assim, Isso aqui é muito bom e perigoso. sensacional. O cara nunca mais sai daqui de dentro. Sensacional. Uhum. A gente organiza. Fábio, com certeza, topo e já fazia parte dos meus planos fazer esse movimento. E vou realmente sair da zona de conforto, que venha o Matheus aqui, não o facilitador Vox. Tô dentro sim, faz parte do meu propósito, sem sombra de dúvidas. E, obviamente, a Vox, ela se sintoniza demais com o meu propósito também. Eu estou dentro da Vox.io mediante um networking que eu tive de movimentos na minha jornada profissional que me fizeram me destacar. Por isso, eu fui me tornar facilitador da Vox.io. E eu valorizo muito isso. A gente conhece uma quantidade enorme de pessoas. Camargo, Fábio, Manu é de Livramento, mas certamente vai conhecer muita gente aqui em Santa Maria. E eu conheço um monte de gente. Eu ando na rua, às vezes, com a minha namorada, Andréia, e mas tu tem que ser vereador. Onde tu vai, tu encontra um conhecido. Esses dias eu fui num churrasco com um camarada meu, e aí entrando pela porta do condomínio, aí professor, já surgiu um que me conhecia na porta do condomínio. Então a gente conhece um monte de gente, e esse impacto a gente pode causar para essas pessoas, às vezes a gente nem sabe. É verdade. A gente precisa compartilhar, como o Fábio dissesse, com muito brilhantismo, as nossas ideias. Porque as nossas ideias elas não saíram do nada. A gente levou um tempo de jornada para processar essas ideias que nós temos aqui. Então, a gente, obviamente, tem as nossas derrotas, tem as nossas vitórias, e contar as derrotas e vitórias vão fazer com que as pessoas se conectem conosco. Caramba, eu estou vivendo exatamente o que o Matheus está vivendo, estou vivendo exatamente o que o Jonathan está vivendo. É inspiração. Exato. E o insight, Camargo, é daí que ele se alimenta. Esse insight é maravilhoso. Muitas vezes tu olhando um podcast, tu vai mais a fundo, a fonte é essa. Porque às vezes o cara te entrega a água engarrafada e eu quero a fonte. E a gente sabe que para a maioria das pessoas é difícil tu começar um livro, mais difícil tu terminar e quase impossível tu entender. Então, um vídeo que vai impactar a vida das pessoas, a gente sabe que funciona muito melhor. E a gente pode fazer um vídeo de 2 horas, sei lá, o Matheus que pode dizer, mas com uns 20 cortes, 2 horas de vídeo. Mais, imagina quantos cortes? Corte de 2 minutos, corte de 1 minuto, corte de 10 minutos. E as pessoas vão curtindo. Todos falaram algo importante aqui. Impactar a vida das pessoas. Impactar. Esse cara, não quero só vender smartwatch. É impactar. Não quero só facilitar. Eu quero deixar uma mensagem. Eu quero fazer algo que alguns médicos fazem, muito poucos, mas é algo, cara, especial, que tem a ver com a minha jornada, impactar a vida das pessoas. Da mesma maneira, eu quero impactar a vida das pessoas quando tu consegue proporcionar que elas subam um degrau com o esforço que elas fizeram, com o dinheiro que elas ganharam, isso é impacto. Então, a gente faz o Mastermind no podcast. Quem sabe é o nome do podcast, né? Mastermind podcast. Já gerou ideia. Temos aqui. E o melhor de tudo é que tá tudo gravado, porque vai gerar o compromisso na gente de fazer isso de fato. Não adianta a gente lançar isso agora na internet e nunca mais aparecer. Poxa, e a ideia que eles lançaram lá até agora nada. E tu já deu a data depois do carnaval. Depois do carnaval. Já deu a data. Vamos preparando os assuntos. Com certeza. Depois tu nos ensina como divulgar. Vai acontecer. É isso aí. Chama-se antecipação esse gatilho mental.
Demais, demais. Ficou o compromisso, para mim, tá firmado aqui de retornar nesse espaço e com mais pessoas e assistir também as demais pessoas que vão vir aqui. Vai ser ouro de fato. E eu, com certeza, me causava um incômodo essa sensação, caramba, eu quero ouvir um podcast de alguém que eu enxergo no dia a dia no mercado, que eu posso tocar, que eu posso cumprimentar, que você, cara, te escutei no podcast, tu foi demais. Elogiar a pessoa. Eu quero poder fazer esse movimento. A gente é do interior, né, Matheus? A gente adora isso. Diferente de... Porto Alegre já muda. A história da Manu, que ela se sentiu sozinha em Porto Alegre, ela contou. Cara, tem muito a ver. Porto Alegre, tu sente distanciamento. São Paulo, tu nem enxerga as pessoas. Em Porto Alegre, tu sente distanciamento. Cara, cada um por si te vira. E no interior, não. Se eu for no apartamento da Manu, cara, no mínimo chimarrão e pipoca. Verdade. Para começar. Depois vem os bolinhos integrais e as saladas fit. Mas, cara, é isso aí. Em Porto Alegre, os caras te recebem, ou em São Paulo, e fazem tu pagar teu próprio lanche. Cara, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Impensável para nós aqui. Então, esse negócio é de carne e osso. É isso, a história é essa, é de carne e osso. Boa, bom demais, bom demais. Sensacional, então fica o meu suspiro aqui de alegria, de felicidade de ter vivido essa experiência, galera. Então, Vox2U, fale bem, não importa quem, não importa onde, esse é o nosso propósito para estar aqui em Santa Maria. A gente espera impactar fortemente, a gente espera que quem assista vá lá na escola conhecer a nossa metodologia. Tudo isso que rolou aqui só foi possível porque a gente está disposto. A gente tem uma predisposição a realmente querer crescer, evoluir e querer que os nossos pares evoluam. Lá na aula 1 da Vox a gente trabalha que a gente vai lá não para competir quem é o melhor orador, a gente vai lá para compartilhar pensamentos, ideias, sentimentos e emoções para que todos cresçam juntos ao mesmo tempo, juntos, mas cada um maturando no seu tempo pessoal, seu tempo individual, que a gente respeita demais também. Cada um tem o seu momento da jornada de desabrochar como bom comunicador. E isso, inclusive, acontece até comigo. Eu confesso, às vezes não me considero um grande comunicador, mas isso está muito relacionado a meus sentimentos comigo mesmo, ao meu pensamento sobre mim mesmo, do que qualquer outra coisa. São coisas que eu vou trabalhar e tenho que trabalhar e todos nós temos algo a ser trabalhado em cima disso. O nosso orador real e o imaginário. A gente pensa que é bom orador às vezes e a realidade às vezes não é condizente com isso. Mas a gente precisa trabalhar e trabalhar e trabalhar. Ok, galera? Dito isso, dou por encerrado aqui o nosso primeiro movimento de podcast. Agradeço então Jonathan, Fábio e Manu. Obrigado, Matheus, que nos acompanhou aqui, deu muitas risadas. Adorei o teu sorriso, Matheus. De fato, cara. Tem um sorriso muito legal, muito iluminado. Obrigado, porque aí tu sorri aí e confirma que a gente está mandando bem aqui. É a aprovação. Exatamente. Está comunicando através do sorriso. Então, galera, obrigado pela audiência aí de quem vai ouvir. Ficou o compromisso da gente retornar para esse espaço aqui com muito mais. Falou? Valeu.